e uma liderança está fazendo um bom trabalho para aqueles que vão elegê-lo ou não reelegê-lo, eu não vejo por que ele não possa ser submetido a esse escrutínio. De forma indefinida, permanente? Mas qual é o problema? Outros candidatos vão aparecer. Não, esse é um problema, eu diria, congênito do ponto de vista de processo, que é difícil aceitar. Está falando em lato sensu. Vamos voltar para o estricto sensu da federação. Mas permite, então, o contraponto, Rogério. A Federação Gaúcha de Futebol, se mantiver um presidente por 50 anos, por que outros presidentes ao longo desses 50 anos não poderiam ter participado do processo, apresentado ideias diferentes? Quem sabe um modelo melhor? Mas eu concluo e depois tu volta, Rogério. Eles podem participar do processo, tu está dando a entender que não pode ninguém participar. É que não tem como a gente não debater isso com lato sensu, porque senão eu vou trazer exemplos bons de antidemocracia, tu vai trazer os teus, é por isso que servem as regras. Senão, vai ter um cara que vai ficar 10 anos na federação e que eu discordo e tu concorda. Vai ter um presidente que está há 40 anos sendo presidente de um país e daqui a pouco, como disse o Zé, está aparelhando. Não sou eu que vou decidir. Só que daí eu acho ele bom, então... Mas não sou eu que vou decidir. É por isso que é lato sensu. Quem vai decidir é o colégio eleitoral. Precisa ter uma regra geral. E qual é a garantia? E qual é a garantia que tu nos dá que o cara que tem lá direito à perpetuação não vai viciar esse colégio eleitoral como faz a CBF, que paga verdadeiramente, compra votos dos presidentes de federações que vão votar sempre no cara que estiver lá. É com o trabalho institucional tu consegue fazer isso. O dinheiro é bom para manter na presidência aquele cara que paga eles, eles mantêm o cara para garantir o salário que eles recebem, que é um salário sem serviço prestado. Isso é um risco que a gente corre em qualquer lugar, né? O dinheiro mas é claro, pagar, mas o dinheiro pagar. Mas é claro, mas nós estamos falando da federação. É isso, mas é isso. Quem a gente gosta, que a gente não gosta, pode fazer isso. O dinheiro pagar. Mas qualquer um pode fazer isso. E a gente vê, já que nós estamos falando em lato sensu, a gente está vendo muito isso, né? Está vendo muito isso no país também. Mas olha a contradição retórica. Tu estás dizendo o seguinte: o sistema é assim em todo mundo e está errado. Mas na federação lá fora não dá, mas a federação dá. Não, eu não estou dizendo que o sistema. A tua fala sugere isso, assim. Rogério. Eu não estou dizendo. Não interpreta a minha fala. Mas como não tem como interpretar, Rogério? Se você está dizendo isso, todo mundo faz isso. Então a federação pode fazer também. Todo mundo faz isso, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando. Eu não quero expandir essa discussão. Por isso que eu falei em estricto sensu e não expandir para lato sensu. Porque senão daqui a pouco a gente vai entrar numa questão política que não é o nosso caso e eu não vejo interessante no momento. Até porque estão os holofotes todos pela questão da proximidade das eleições e agora mais ainda a proximidade da abertura das campanhas oficiais. A gente vai expandir de uma maneira que eu não vejo adequada. Eu gostaria de ficar eminentemente na questão da federação. Pode não concordar, como o Guti disse agora, né? Se foi mudado anteriormente, o exemplo anterior do estatuto era positivo. Eu não vejo nenhum problema que se tivesse o exemplo anterior, que é o que está voltando agora ou se tentando voltar. Eu não vejo nenhum problema. Vocês veem, ok, a opinião de vocês, mas vamos procurar ficar exclusivamente na questão da federação. Mas eu estou na federação, Rogério. Eu estou dizendo o seguinte: a federação pode criar um modelo que é uma coisa para engessar a federação e se tornar uma propriedade de um presidente eterno. Negativo. Nós vamos caminhar para o modelo de Roraima, mas nós somos o Rio Grande do Sul, de dois times campeões do mundo. Tem outros pormenores aí, né? Transparência de eleição, que foi uma das reclamações. Tem outras coisas aí também, né? Aí, de onde que partiu? Bom, mas se a gente falar em transparência de eleição... A nota? Não, de voltar a ser como era antes. Quem divulgou foi um dirigente dissidente. A gente precisa falar o Bisol. Isso, um dirigente dissidente, o Bisol, que soltou uma nota e disse que há uma ideia de em assembleia. Isso é uma outra questão que eles levantam. Não houve um debate mais amplo para fazer essa mudança. Aí, claro, aí são versões, eu não estou aqui... a mudança todo mundo tem interesse. Só para deixar claro, eu não personalizo, não estou defendendo o Bisol, não acho que o Oxman seja ruim, só estou falando da onde surgiu para contextualizar. Sim, mas a mudança está em curso. Ele soltou uma nota, ele que, entre aspas, acabou informando a gente sobre isso. E aí tem como essa questão, tem a questão de, por exemplo, reclamar da comissão eleitoral que é nomeada pela diretoria. Não, a comissão eleitoral é nomeada pela diretoria. Minha dúvida é só se a gente não está fazendo um debate que eu acho para lá de pertinente do ponto de vista de conteúdo, se ele não é inócuo no sentido prático. Essa informação não, trazida... tem alguma coisa andando aí. É isso que eu queria saber, porque aí eu penso o seguinte:
se a vontade... eu boto, ao contrário de ti, eu boto em dúvida assim. Se quem está no poder quer a continuação, é porque tá... Aí a minha discordância do Rogério. Quem está no poder e, porventura, queira continuidade, tem uma vontade maior de eterna, permanecer Não é do que duas de vezes. propor o pleito, ainda que o pleito seja colocado a escrutínio. Porque, contrário ao senso, essa ideia tinha que ter sido feita antes de ser alçado ao poder. Essa ideia de que pode se perpetuar tem que ser lançada por quem está de fora, Agora vem não outra- quem está de dentro. Agora É meu vem outra juízo. história aí. Porque senão bota em dúvida a Sim, motivação. mas quando que foi feita a mudança? Por isso que eu perguntei. Isso também tem que se Sim, entender as motivações pelas quais o estatuto anterior, que era assim determinado, não é, mudou. Mudou. Sim. Não é? A gente teria que ir atrás de quais Então. as motivações que fizeram com que mudasse. O fato é que mudou. E Não, agora, me parece, pelo que vocês estão trazendo, né, de que a muda. Por isso que eu perguntei se está em curso a mudança. Sim, Aparentemente, dia sim. 25 tem votação. Aí eu assino embaixo 100% do que disse o Guti. Não, sou totalmente desfavorável. É uma Não acho discussão. nem filosófico, acho que não é salutar. Não é a eleição que Sim. tem dia 25. Tem, sim, tem entendi. votação O escrutínio pra- dentro da mudança do federação, estatuto. mudança ou não. Mudança do Ou seja, estatuto. de fato está em curso. É. A mim não soa legal porque parte de quem está no poder. Parte de quem está gerindo, quem está na gestão. Esse tipo de pleito, que a gente pode até discutir, para mim tem que ser feito por quem está de fora, não por quem está de dentro. Porque quem é que vota sinaliza nisso? quem Mas está aí de não dentro faz. que quer continuar. Pois é, A mas não- vontade mas de não tem continuar é como. maior do que de... Mas a mudança estatutária tem que Ué, ser pode- feita Não. por quem está na gestão. Mas não a proposta de mudança. Sim, A proposta pode ser por quem está fora. mas e como é Aqui que no Brasil vai a gente ter teve isso? isso, né? E Aqui, no meio do Olha, eu mandato, o presidente aprovou a reeleição e foi reeleito. Vai ter E eleição hoje na vota. federação. Eu Eu não quero tô me falando de candidatar a juízo de valor, eu tô presidente. falando em Eu quero exemplos. propor que, se o Zé Aldo, o Rogério ou o JP ganhar, que Sim. pode se perpetuar Mas no foi a poder. questão Quem é que anterior, vota nessa- pela mudança do estatuto. Quem é que Não, vota agora é pra essa quem tá mudança dentro, aí? os clubes. Mas e antes? Os É clubes. que eu entendi Os que clubes, houve uma antes troca também. antes. Por isso que eu falei, as motivações de quem fez a troca anterior, eu desconheço. As motivações de quem está agora, eu desconfio. Não, tudo bem, É ok. isso. Mas é da mesma maneira que eu confesso que eu não lembro Eu também não como é lembro. que foi a mudança anterior. Mas eu mas- imagino que tenha mas sido toda- respaldado nisso que o Guti está dizendo. Toda mudança pode gerar uma desconfiança. Claro, é evidente. não Sim, é? evidente. E toda mudança ela tem justificativas. Mas quando tu tá no poder e tá Não, propondo a sim. continuidade, Ok, mas eu digo, toda mudança proposta, ela tem, se não uma justificativa, ela tem uma explicação. E é isso, né, que a gente tem que... Isso entender. é uma ideia. Se é o uma- Luciano Oxman, de quem eu tenho um bom Todos apreço, nós aqui. eu tenho um bom apreço, já está no segundo mandato, né? E sucedeu 2 presidentes que ficaram durante um bom tempo. Sim, a minha vida toda só teve 2 presidentes e agora o Exatamente. Oxman. Então, assim, tá indo na mesma linha. Sim. Sim, está voltando, está propondo a mudança estatutária para ser justamente o que era anterior. Mas por que não faz por mas 2 sempre- mandatos? aí que tá, Aí que Rogério. tá. Dessa Talvez, maneira, assim, ó, quanto- sinaliza que, Qual é o período? que fique muito bom como tá, São mas que 4 fique melhor anos. para quem tá lá. Aí isso para mim Eu não é acho que tá saudável. de bom tamanho, Pode ser. 8 anos um Tá bom, presidente. tá bom. Ele cria É, novas é, lideranças, oxigena a entidade. Eu não vejo... A vontade Claro. de melhorar me parece menor do que a vontade de permanecer. Isso para mim É a impressão que causa. Não adianta dizer pra crítica, gente que passiva não, de porque é o Tudo que bem, parece. mas essa, ok. Essa é uma avaliação e que se essa- pode fazer. E ela pode não corresponder à Claro realidade. que Ela pode. pode só trazer a impressão Por isso- de quem está de fora. Por E isso essa que é apenas uma das eu vou mudanças. vou mais no genérico, porque eu não tenho como ficar usando bons ou maus exemplos. Democracia é democracia. A alternância de poder é alternância de poder. Eu não ia entrar no detalhe, mas como já foi nominado de onde surgiu a história, de onde veio a nota oficial, é sempre bom lembrar que o José Paulo Bisol, ele pediu licença. Olavo. Isso. José Olavo. Sim, o Zé Paulo Eu é citei, o eu citei ontem no vestiário. É Tá. preciso dizer quem ele é. Ele é Isso. um dirigente dissidente que também talvez tenha aspirações. Exato. Ninguém aqui Sim, é não, ingênuo, mas eu nem entro nada. nisso, nem entro nisso que ele tem aspirações, tal, as informações levam a isso realmente. E é um mas direito não, dele, claro. o que é, no meu entendimento, objetivo. Ele licenciou-se da condição de vice-presidente da federação para exercer o cargo de vice-presidente de futebol do Internacional. Isso. Isso tem que Sim. ficar claro também, Sim. não é?
quando vem na nota que não participou de decisões ou opinião não foram consideradas, tem que também se dizer isso. Que não era hora de opinar a respeito, porque Entendeu? lá não Eu acho- estava. eu acho que Ele tu tem razão. Não estava. Acho que tu tem Não razão, estava. Rogério. Corretamente não E estava. ele estava, inclusive, liberado para atender os interesses do time, de um do federado. clube de futebol dele. Nesse aspecto tem razão, mas o que me parece importante aqui é que com a votação dele, com a aprovação dele, com a consulta ou não a ele, foi aqui deliberado para se colocar em votação no próximo dia 25 pontos que são relevantes para o todo do futebol, independente do Bisol. Diz ele assim na nota: a federação convocou a Assembleia para 25/8 com uma proposta de reforma do Estatuto. No meio de 137 artigos, uma mudança salta aos olhos. Elimina o limite de mandatos do presidente. Quantos artigos? O 137. 137. É, porque quer às vezes tu dizer, faz isso, tu é pega uma pega um mudança. universo grande Olha, e olha a maledicência já. sim. Olha o que tu Me, estás me dizendo. permite Cuidado. raciocinar, Rogério, senão Não, fica não ruim. é raciocinar. Eu tô tentando- Isso aí tu tá levando para algo que tenha sido feito com má fé. Primeiro eu estava tentando ler o texto, segundo eu estou dizendo que às vezes tu pega, isso é muito comum, no meio de muitos artigos tu lança um lá que passa na calada da noite, como a gente diz. Hoje, voltei ao texto, hoje só se permite uma reeleição. Na proposta, o texto passa a dizer expressamente que já ter ocupado o cargo não é impedimento para continuar, sem prazo, sem limite. E não para aí. A mesma reforma tira dos clubes o direito de recorrer à justiça em disputas com a federação. Tudo passa a ir para a arbitragem privada no Rio de Janeiro. E a Comissão Eleitoral Independente não vai cuidar da próxima eleição. É nomeada pelo próprio presidente. É claro. Vale dizer que arbitragem tem Na custo sede, eu elevado nomeio. e inviabiliza qualquer tipo de debate pela avassaladora maioria dos filiados, que notadamente vivem em condições financeiras precárias. Então aqui nós temos uma dupla face. Não tem monitoramento, monta o... Como não tem monitoramento? Desculpe, não tem monitoramento do quê? Vou repetir. Não, porque a comissão eleitoral. Comissão constituída eleitoral pelo não é presidente. independente. Ah, não é independente? Quem é que constitui a comissão eleitoral na SEG, por exemplo? Eu não sei como é na SEG, mas eu estou dizendo que aqui no processo da federação, é que tu que propôs que a gente não buscasse outras coisas. Então eu estou tentando me focar aqui. Aqui tem duas mudanças no estatuto. Uma, o presidente se reelege faz- quantas vezes quiser. Enquanto tiver saúde, pode estar fazendo pipi nas chinelas. Se ele continuar vivo, ele vai ser presidente. Se ele fez um bom trabalho, teve um bom desempenho, que foi Mas isso- favorável. Foi Mas favorável. isso, Rogério, eu Pô, posso ter sim. uma opinião negativa desse presidente de uma boa. Tudo bem, mas E não aí- somos nós de novo, Guti. Não somos Não, nós. mas é que Nós é que vamos senão- só reverberar. é que senão vai para mim ser bom, para ti vai ser ruim. Aí tu vai trazer exemplos, eu vou trazer exemplos. Exatamente. Por isso que existem as Mas regras. isso é a democracia. Mas por é a isso que gente tem que ter a poder regra da opinar. alternância. É a gente poder opinar. justamente. Entendeu? Isso é E aí- neologismo, E aí, é- e aí tu Mas vai é por poder isso. dar os fatos É negativos por no isso, teu eu posso entendimento. achar ruim, e eu mas vou dar tenho- os fatos mas tem a positivos. regra. Entendeu? Entendeu? Mas nós não podemos ser calados de dizer isso. Mas, Nós não podemos ser calados de dizer, nós vamos dizer mas isso se alguém sempre. fica 20, aí é uma questão até de exemplos durante toda a história. Se a gente deixar um cara, uma pessoa, 20, 25, 30, ele vai aparelhar de alguma maneira. Nem que seja sem querer. Não precisa- Exemplos não, Não faltam. precisa nem ficar isso. Não precisa nem Exemplos ficar Rogério, não isso. faltam. Tu sei que a aparelha democracia com é um cara mandato, presidir tu uma entidade aparelha a vida com um mandato, toda. se quiser. Desculpe. Com um Claro, mandato tu com um- aparelha. Não, a gente Entendeu? vê. Com 2 mandatos tu aparelha muito Exato. mais. Então não é Isso. porque vai ficar 3, 4, 5 mandatos que vai aparelhar. Com um mandato tu aparelha se tu quiser. Mas muito mais Entendeu? com 3, com 4, É com porque 5. tem tempo. Muito Porque mais. tem tempo. Então, mas é por isso. Com um Mas o mandato tu argumento é aparelha. justamente esse, diminuir o risco, diminuir o tempo. Não vejo que diminua risco disso. Eu acho que Se diminui. o cara for competente, se tiver uma estrutura competente, com meio mandato ele já aparelhou tudo. É, mas aí é que tá. Aparelhou mídia, aparelhou tudo mais. Né? Outros segmentos da sociedade. É assim. Eu penso completamente diferente. Tudo bem, perfeito. Eu respeito o pensamento de vocês. Eu sempre cito para os colegas fora do ar um caso de uma pessoa que está numa instituição, dessas instituições sindicais, há 40 anos. Nesses 40 anos ela nunca trabalhou na empresa. Por quê? Porque tem imunidade por ser sindical. E
ao mesmo tempo, inúmeros profissionais que trabalharam efetivamente para a empresa já foram demitidos, mandados embora, para sustentar essas coisas. Para mim, isso é um dos vícios mais tristes que pode existir. De novo, está trazendo exemplo de fora, sindicato, não é o caso. O que eu estou dizendo, Rogério, é que a gente às vezes fala em democracia de maneira distorcida. Dizer que alguém tem direito a ficar a vida inteira num lugar e que isso é democrático é exatamente o contrário dos modelos democráticos. Dizer uma palavra fundamental, que tem o direito. Tem o direito. Todos temos o direito. Rogério, isso é eufemismo, Rogério. Não, eufemismo é o que tu estava dizendo. Isso é eufemismo. As democracias não são feitas assim, seja na federação, seja em qualquer lugar. É isso que eu também acho. Não são só os lobo-maus que eu não gosto que fazem continuidades ruins. A gente pode ter uma opinião diferente. O que nos salva, os dois divergentes, são as regras. A regra do jogo. Eu posso achar que tem um preso inocente, o outro pode achar que o cara deveria ser condenado perpetuamente. Alguém vai modular, regrar. Ah, mas eu já vi exemplos horríveis. Bom, mas é assim, é a democracia. Quem eu acho democrático, vocês podem não achar. Mas isso aí infelizmente é assim. Aí é individualizando. Aí nós vamos passar para o candidato, vamos dizer. A nossa divergência, ela é nessa questão. Eu entendo que isso continua sendo democracia, né? Você se submetendo ao pleito. Continua sendo democracia. Vocês entendem que tem que ter uma limitação para isso. Se a pessoa entra na federação e diz, eu vou mudar o estatuto para tornar o mandato ilimitado. Se a pessoa diz antes de entrar, o senhor pensa isso, E daí? Não se elege, Rogério. Mas vem cá. É um bom argumento. Mas vem cá, mas por que isso tem que ser dito antes? Por que tem que ser dito antes? Para mim, eu te respondo, Rogério. Quantas promessas que nós já vimos e ouvimos aí que não se realizam depois durante o mandato? É que para mim, dizer antes, tu tira qualquer possibilidade de suspeita de continuidade eterna. Tá bem? É por isso que eu acho que tem que dizer antes. Chama transparência. Senão eu boto em dúvida. Foi o que eu disse no início. Eu boto em dúvida a vontade de permanecer. A gente não sabe quais foram as condições que estão levando, nesse momento, o atual presidente a propor a mudança a um status que era anteriormente. E talvez a gente jamais fique sabendo. Como também talvez a gente jamais fique sabendo por que houve aquela mudança anterior. Que se já era assim, por que houve a mudança? Mas eu tenho suspeita por que houve na outra vez. Eu não tenho suspeita. Eu tenho essa do Guti, porque um colegiado, eu quero crer que seja isso, se defendeu a ideia de alternância de poder, coisa que não estava em prática na época. Um dia alguém achou que deveria ser feito isso. Alguém outra coisa, que se decidiu, não se decidiu sozinho. Inclusive, sem inocência, com interesse, talvez. Exatamente. Então, eu vou na linha da inocência. Eu posso entender que agora essa mudança vendo o passado que tinha sido positivo. Os outros, tudo bem. Eu vou na linha da inocência. Mas, Rogério, mas isso pode servir para locais ou instituições, de novo, lato sensu, me permita que eu traga isso, de um lugar em que eu discordo e tu discorda, tu entendeu? E para nos proteger, tem essa regra. Porque pode estar um cara 40 anos, eu acho ele maravilhoso, sei lá, eu sou manipulado, eu sou burro, tu entende? E tu tá sendo oprimido, tá ruim pra ti, e tu nunca vai ter o direito. Porque ele aparelhou, porque as eleições não são tão... Mas o aparelhar, eu já vou dizer de novo, o aparelhar não... Pode aparelhar, né? Você aparelha, aí não vai naquele limite, bota alguém que seja o teu laranja ali, para não usar uma outra expressão que a política consagrou, mas que se eu usar, eu vou levar para a política partidária e ideológica e não quero usar. Então vamos usar laranja. Tu bota a laranja, tá? Para daqui a um mandato, não é nem 2 mandatos, um mandato tu voltar. Eu recomendo para quem está nos ouvindo, além de seguir nos ouvindo, que o debate está, eu acho ótimo, mas que leia a matéria da revista Piauí de abril de 2005 sobre as farras da CBF financeiras, na época presidido pelo Edinaldo Rodrigues, né? 2025, então. Abril de 2025, abril do ano passado, 2005, que essas suspeitas que eu sou uma das pessoas que estou trazendo aqui, elas estão muito bem documentadas ali e que sugerem, pelo menos para mim, uma das motivações, e que eu acho legítima, eu não acho... legítima não, eu entendo, mas eu boto em dúvida a motivação. Por que uma pessoa que está 8 anos num cargo
que paga 3 dígitos e que nunca pagou 3 dígitos antes, quer tanto continuar no cargo? O Edinaldo? Não. O Edinaldo triplicou os valores pagos aos presidentes de federações. Sim. Nunca na história da Sim. Federação Gaúcha se recebeu tanto dinheiro como agora. E saiu, né? Mas Foi o salário saído. não voltou, o que era do Foi antes saído, dele. né? Exatamente. Foi Sim, mas saído. o salário de quem ganhou não foi devolvido para quem saiu. Não, porque o atual presidente manteve. Exato. Mas Não. se a gente for puxar o Edinaldo, a gente vai ver... Não, eu De sugeri a matéria, que a matéria é sobre o Sim, Edinaldo, sim. mas que respinga no assunto que nós estamos falando aqui. Que eu estou colocando por que alguém quer tanto continuar no cargo? Tá, Pro eu bem, não tô- pro bem do futebol pelo gaúcho? que eu estou entendendo, tu não está Se dizendo... paga muito bem, não Rogério. tá- Se é, paga sim, muito tu tá bem e é dizendo- legítimo, não é sim. ilegal. Tu está dizendo, pelo que eu estou entendendo, Uma não das quero, motivações não é quero financeira. interpretar tuas palavras, Sim. tanto que eu estou te perguntando. Sim. Tá? É de Tu poder entende que o financeiro. Luciano quer continuar porque o salário é Não, 200... uma das motivações é essa. Se oferecer, eu te dou 8 anos, só que o teu salário vai ser, em vez de 3 dígitos, vai ser 1 dígito. Tu Sim. fica pelo bem do futebol gaúcho? Não. Pelo poder e pelo bem do futebol gaúcho, tá fazendo um grande trabalho. Só que em vez de ganhar, eu não sei quanto ele ganha. Não, mas tudo bem, eu entendo. Diminui em Mas 20 vezes teu salário. Diminui tudo que foi acrescido nos Sim, últimos mas- anos, não, pelo bem do tudo bem. futebol gaúcho. Tudo bem, Não. eu posso... Pra distribuir Não, entre os clubes. Isso. Então, pelo que eu estou entendendo, ele não pensa no futebol gaúcho. Não, isso eu não disse. Isso eu não disse. O que eu disse, aliás, a minha frase no início da conversa foi: a vontade de permanecer, eu me referi ao pleito, né, que tá por acontecer. A vontade de melhorar o futebol gaúcho, que eu tenho certeza que o Luciano tem. Absoluta certeza. E os seus antecessores também. Mas a vontade, ela é menor do que a vontade de ir lá permanecer. Porque se a vontade de permanecer fosse menor, sairia agora. E ao estar quase saindo, tá pleiteando a continuidade. Tá bom, vamos É só considerar, isso, vamos só considerar isso. que o fator financeiro e é a meu- importante. Vamos eu acho considerar que o fator determinante. financeiro é importante. Pois é, então tu está colocando como primeiro ponto. Sim. Eu posso entender que o primeiro ponto é justamente fazer a revitalização do futebol Pode do Rio ser. Grande do Sul. Pode ser. O que pode acontecer é o presidente Oxman vir a público e dizer, olha, eu vou... Vou mudar, mas eu vou sair. Eu não vou Mas participar por da que reeleição. isso? Por que, que Não, ele não eu pode? só tô falando que ele... Mas por que ele não Tira pode? dele a suspeita Mas por que não de uma pode? tentativa de mudar a regra em causa própria, em benefício próprio. Exato. E deixa na mão de todo mundo. Vocês querem assim ou não? Mas ele não vai fazer uma assembleia para isso? Se não quiserem, é agora, dia 25. Estamos falando coisas diferentes. O que eu estou dizendo assim, Rogério. Ele chama para votação da mudança estatutária, que inclui nesta mudança o mandato Sim. sem limitação de reeleição. Só que ele vai e diz assim, eu não vou concorrer à reeleição. Eu estou satisfeito, estou saindo fora. Elimina essa suspeita de uma modificação estatutária para um benefício próprio. Mas a tua Mas aí que suspeita, tá. a tua suspeita, a minha suspeita não é essa. Mas é que tá, a minha opinião não pode mudar de Tu acordo acha que ele com- está querendo mudar o estatuto acordo com eventualmente para Oxman. beneficiar os outros? Mas é Beneficiar o isso. futebol, se, é acabei pra, de dizer. se é para beneficiar o Acabei futebol, de mais razão dizer, para ele não mas é, concorrer à aí reeleição. tá. Por que não concorrer? É Mas ele é conceitual. um demônio. Não interessa pode se ele concorrer? quer ou se ele não quer. É conceitual, não deveria ter uma continuidade eterna. Mas Claro, porque esse- daqui a pouco a gente vai incorrer esse em é um falar que conceito o de cada Oxman um. é mau e tal. Não, ele não é. Eu conheço ele, é uma um figura conceito humana de- notável. Sim, mas estás demonizando Não o estou. presidente. Por Eu isso estou que eu falando falo que que é a- conceitual. que a tem que ser mudança- Mas uma conceitual. coisa A mudança tem que conceitual ser é o que tu tá impessoal, dizendo. Rogério. A mudança O tem que tu ser tá impessoal. dizendo- o que tu estás dizendo, Gutierrez, é conceitual, tá? Que eu discordo. Claro. Eu tenho o meu conceito. Agora, o que o Zé está dizendo é que, Isso tu tá em interpretando. em outras palavras, não é honesto o que ele está Não, fazendo. e tu tá interpretando. Ah, bom, eu tô tudo bem. dizendo o seguinte: as mudanças têm que ser impessoais. Se ele quer fazer uma mudança que não deixe nenhuma mácula, nenhuma dúvida, ele diz: olha, eu estou mudando pela vontade dos outros, pelo interesse do futebol, e para que isso fique bem claro, eu não concorro à reeleição. Mas por quê? Se ele entende que o que ele fez pelo futebol do Rio Grande do Sul foi positivo até agora, por que que ele não pode pleitear continuar na presidência? Por que que ele não pode sugerir para essa Assembleia, deve ser os clubes, primeira, segunda, não sei quantas divisões, que vão decidir?
Rogério, Qual é o problema? Os clubes podem chegar e não aceitar. O problema é que, embora tu não aceite, isso parece claro, esta mudança para permitir que uma pessoa fique eternamente no comando da federação carrega um ranço autoritário de apropriação da coisa pública, Rogério. Esse é um... Isso é discurso. Isso não é discurso, Rogério. Isso não é discurso. É discurso. Quando o cara tá lá no poder, ele diz que os outros estão fazendo o discurso, dizendo que aquilo tá correto, porque ele tá trabalhando bem. Mas quem tá do outro lado tá vendo ao contrário, que aquilo Mas então vai aquilo é uma dominação. Mas vai e faz a campanha. Vai e faz a campanha mostrando. Não adianta todos fazer os campanha, contras. tu mudou o estatuto, tu aparelhou, tu domina e tu passa ali quanto tempo quiser. Eu acabei de dar o exemplo também que tu pode ser a aparelha com meio mandato, faz mais um mandato, aí tu põe um laranja no lugar para voltar depois. Como tu disseste antes, a gente não quer entrar na política, mas o Fernando Henrique, para se reeleger, mudou até a Constituição. Não vamos entrar na política. Não, claro que não, mas eu estou dizendo, e até hoje se discute isso. Não vamos entrar na política, que aí eu vou usar o exemplo. Tu bota um poste qualquer para ser candidato e eventualmente se eleger. Então vamos falar de futebol. Isso é o que mais tem. Os caras mudam de estado sem ter nenhuma ligação. Viu? Olha aí, só para ser eleito. Isso é claro. Eu sinceramente acho indevido e diria mais até. Fazer isso é vergonhoso. Porque devia ter dito no começo, eu vou assumir a presidência, eu vou tocar o futebol pelo período de um mandato, pelo período de 2 e depois cumprir a minha missão. As circunstâncias são diferentes, tu acha que não muda? Claro que as circunstâncias são diferentes. De um ano para outro não muda? É um caminhão de dinheiro que os caras ganham, é a melhor profissão do mundo. Não pode... Tu tá de novo duvidando. Não é um caminhão de dinheiro? Não é um caminhão de dinheiro, Rogério. Só continua porque tá ganhando esse caminhão de dinheiro. Não é ele, qualquer um, Rogério. Então ele também. Não é ele, qualquer um. Então se ele puder mudar o estatuto para se beneficiar e ganhar o dinheirão que eles ganham, Vamos deixar bem claro. O que está sendo feito pelo Luciano Oxman, na tua ótica, é de má intenção, porque ele só quer continuar... Não é ótima intenção. Ótima. Para ele, então, tu vai dizer... Se ele quer a reeleição, é ótima intenção. É o melhor emprego do mundo, Rogério. Então tu está dizendo que é isso. Então tu está dizendo, em outras palavras, o que eu falei, que não é honesto da parte dele. Não, isso aí são as tuas manifestações, são as minhas interpretações. Mas é por isso que a regra é genérica. Querer ganhar bem é desonesto? É por isso que a regra é genérica. Tá achando isso? Não, eu tô dizendo... Eles querem mudar a regra do jogo. Se dentro da regra do jogo ele ganhar rios de dinheiro, bom, é o problema dele, a regra do jogo é essa. O que nós estamos dizendo que não é correto mudar a regra do jogo. Mas é se ele está propondo, quem vai não é ele que vai dar um canetaço? Está se falando aqui como se ele fosse dar um canetaço. Não vai ter uma reunião dia 25 de uma Assembleia Geral. É essa Assembleia Geral que vai decidir e pode decidir contra. É o mínimo que eu espero, Rogério. É o que tu disse aí. Eu espero que não, porque eu acho que não tem nenhum problema. Seja ele, Luciano Oxman, seja qualquer outro, o presidente, eu entendo que se considera que ele e seu grupo fazem um bom trabalho, eles têm o direito de colocar isso ao julgamento. Todas as instituições trocam de presidente, a Federação Gaúcha não vai trocar mais. Por quê? Só porque a gente acha boas pessoas, eu também acho, não acho que são más pessoas. Não, é inquestionável, o Luciano é um cara maravilhoso. Mas vem cá, então, só um pouquinho, é maravilhoso, tu tá dando um pau desses eu tô falando de estatuto, tu não tá Rogério. Falando em tese. Não, é que tu tá usando um argumento, não tá falando em tese. Tu tá usando um argumento para inibir quem pensa o contrário. Tu tá usando o argumento da pessoa, e eu tô dizendo que é impessoal o negócio. É impessoal, mas tu tá usando o valor remuneratório do cargo. Isso que tu tá dando e que mudou agora. Em qualquer federação, alguém que vai para lá com um salário desse, é claro que o cara... Isso aqui é salário maior que os executivos das grandes empresas, Rogério. Não, maior que... Não, também não é assim. Tem salários executivos das grandes empresas que é muito mais do que isso. Quanto é que esses caras ganham? Não é isso. Tu já tá fomentando uma outra ideia que é equivocada. Então vamos deixar bem claro isso. Não, é ruim o salário. Um salário... Não é ruim, também não foi isso que eu disse. Mas não é que seja um salário maior do que muitos executivos de grandes empresas. Menos de 3% dos brasileiros ganham o que ganham. Já é outro discurso não é discurso, é fato. Já é outro discurso. Não é discurso, é fato, Rogério. O teu argumento já foi contradito por mim sobre os executivos das grandes empresas, aí vem agora outro, da população em geral. Fala qual é o salário, Rogério. Para com isso. Fala qual é o salário, Rogério. Eu não sei o salário exato. Tu não sabe. Não, é mais de 200... Não, eu vou dizer o que eu sei. É mais de 200 mil reais por mês. Isso eu sei. Tu sabe quanto por cento da população do Brasil ganha mais de 200 já mudou, por mês? Eu quero saber. Eu tô te perguntando, eu vou te perguntar agora. Eu vou te perguntar. É menos de 3%, Vou te perguntar em cima do que tu disseste.
que é um salário maior do que a maioria dos executivos de grandes empresas. Me dá o percentual. Mas Rogério. Me dá o percentual dos executivos de grandes empresas que ganham menos do que isso. Dos 200 por mês? Me dá. O que eles ganham são os bônus de final de ano, ou a meta alcançada. os Qual é a bônus, meta da federação? A divisão de lucros e não sei o quê. Qual é a meta da federação, Deixa Rogério? de eufemismos, Não, não é por eufemismo. favor. Tu Não, tá sustenta, querendo defender o sustenta. indefensável. Não, A eternidade de um presidente. Tu estás querendo simplesmente acusar. Tá? Defende filosoficamente como fez o Guti, né? Não como tem fez como o JP. defender ditadura Não. filosoficamente, Rogério. Me desculpe. Viu? Me desculpe. Então tu tá Até dizendo que o porque Luciano Oxman... Cada olho é um olho. O Luciano Não tem- Oxman é um ditador. Tu tá vendo? Nós estamos falando de ditador. mudança do estatuto, tu tá falando do Luciano, tu tá Mas é falando, claro, tu defende o mas tu tá Luciano, dizendo tu não que- defende a federação no Tu tá estatuto. dizendo que ele deveria ter feito isso antes de entrar. Tu tá dizendo Ele que não, agora qualquer ele deveria um. dizer que não. Ah, qualquer um. Quem é que tá posto? Qualquer Qual é? Vamos falar dos jogos. É sem claro que querer. sim, Eu claro também que sim. participei do debate. Quero dizer acho só tá que bom. não fui eu que trouxe esse Não, assunto. mas não achei ruim. Eu Entendeu? tô... Ah, tá, não vamos jogar Não- pra não baixo do trouxe tapete assunto. esse assunto, não podemos tocar. Mas vamos de continuar. novo, tio. Tá, mas vamos continuar Gente, debatendo, não precisamos. Eu foi gostei do ótimo. assunto. Não, as É pessoas ótimo, estão... é só porque as pessoas querem Eu gostei. ouvir sobre os jogos. A gente pode Sim, voltar a falar sobre eu acho isso. que as pessoas gostariam de ouvir sobre os jogos desde o início do programa. Também E acho. esse ser um ponto no meio do programa. Tanto que eu falei, mas vamos ele falar foi depois sobre trazido. isso. Ele foi trazido vamos falar e depois acredito sobre que isso. tenha sido trazido sem segundas intenções, tenha sido trazido de boa fé no início do programa. Só mas que isso é gerou, claro, né, Rogério? então, claro, é isso que eu estou dizendo. Tá? Só que gerou esse debate. Eu acho que é um debate interessante. Eu sabe? não acho que é Claro. interessante. Mas por que tu trouxesse, então? Eu não trouxe, eu dei a notícia e tu entrou no debate e a gente avançou Não, no tu debate. desse a notícia e eu fui o comentada. terceiro a dar a minha opinião, Tá, eu sou mas a gente contra. agora não Dessa vai notícia debater porque que a gente comentada. debateu. né? Essa é a notícia comentada. Aí bem. nós vamos Não, ficar claro que dando não, notícia claro que não. comentada. As pessoas estão chateadas com esse assunto, porque esse é um assunto de fato que a gente não gosta de tratar. Vamos O pelo Grêmio ou público pelo gosta. Inter, então? Vamos abrir agora para piorar. Cronologicamente, pelo Inter. Eu tomando conta do programa aqui. Ó. A cronologia inversa, o Inter não, foi mais não, próximo. mas jornalisticamente se impõe mais o do Inter. Aí né? foi Mas- contra o líder E foi em contra, São Paulo, contra né? o líder e tal. Agora, tentando ir um pouco pro jogo mesmo, eu semana passada fiz comecei a cobertura do Grêmio ali pelo Correio do Povo, entreguei, devolvi o bastão do Inter pro Fabrício Falkowski. Só que o Fabrício estava todo tempo, a Copa do Brasil tomou conta do noticiário do Inter até a quinta-feira, né? A partir só de sexta pela manhã. Aí ontem estávamos nós dois conversando na redação durante o jogo do Inter, e ele me trouxe um dado que, para mim, me deixou bastante surpreso. E eu queria compartilhar com vocês aqui, cheguei a anotar, porque o Fabrício estava de férias, voltou, cobrindo a Copa do Brasil, o Brasileirão caiu no colo dele no jogo contra o Palmeiras ontem. Vocês lembram de cabeça qual é o pior momento, ou o pior recorte do Inter no Campeonato Brasileiro? Eu acho que foi o outro início lá, o início. O início do campeonato. Perdeu o outro início, porque Sim. agora a gente tá no início do segundo Aí, turno. exato. Mas o início do campeonato. É que ele Do ponto de vista ele de pega no pontuação. começo. Exato. Ele, Faltou pontuação. ele pega uma coincidência, tanto no começo da competição quanto no retorno. Grandes times. E ele larga perdendo para o Atlético do Paraná. E aí encurdua na sequência Aí ele Flamengo, empata com o Palmeiras. Flamengo, perde pro Palmeiras. isso aí. O Guti me corrige bem aqui, a pergunta ela foi imprecisa, né? É o ponto de vista da matemática, Eu da acho pontuação. que até matemática devem ser parecidos Não, é esses justamente, dois momentos. justamente, Guti. Mas Não pra é que- mim eu não vejo um não Inter hoje mais não, sólido. Eu só trouxe esse dado para a gente começar a debater justamente o Inter e o seu desempenho que é elogiável nos últimos jogos. Mas a matemática dos números, que é sempre fria, ela coloca que esse recorte em curso, ele é exatamente igual ao do início do campeonato. O Inter, nas primeiras 6 rodadas do Sim, campeonato, fez 2 pontos. E aí jogou 3 partidas em casa e 3 fora. Esse é um atenuante na comparação com agora. O Inter pegou fora de casa, pegou na sequência. Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Remo, Atlético Mineiro e Bahia. Fez 2 pontos. O Inter foi ganhar na 7ª rodada, que para mim é o resultado do ano, ganhar do Santos na Vila, aquele gol do Carboneiro. E agora, nos últimos 6 jogos, é que como a gente está com o período da Copa do Mundo no caminho e a Copa do Brasil na última semana, acho que isso nos levou a pensar que, e as atuações do Inter, que o momento possa ser melhor. Mas Não, matematicamente... eu acho o momento Não, melhor. claro que- Matematicamente pode claro ser que não. Não há dúvida que o Mas momento do Inter, só os Mas vou- primeiros 3 jogos. da atual série, E da série anterior. 3 jogos só. É um ponto a mais. Atlético da Paranaense. primeira série... Dá um At- ponto a mais. São Atlético- 3 jogos. Acho que o Rogério, entendi a pergunta do Rogério. Atlético Paranaense no Beira-Rio, Flamengo no Maracanã e Palmeiras no Beira-Rio.
O Inter... ponto. Um ponto, agora são Um dois. ponto. Exatamente. É. Aí tu queres pegar Esse mesmo recorte. esse mesmo recorte. recorte. Eu posso Aí não é, dizer que é são as sim. 3 primeiras, são as 3 últimas. Eu posso dizer que é 100%. Hein? Não, as 3 do retorno. Sim. Atlético Paranaense fora, 0. Flamengo em casa, 1. E Palmeiras fora, 1. Fez 2 pontos. Fez o dobro. Exato. Exato. É que o recorte de Sendo 6 que jogos... Palmeiras foi fora. Isso. Não Ah, há dúvida. isso. Até nesse pequeno o recorte, dentro do recorte, ele é superior. Porque a gente teria que considerar daí a derrota fora para o Vitória, derrota fora para o Bragantino e derrota em casa para o Cruzeiro, que aí dá um conjunto de 6 jogos Isso. que o Inter faz exatamente de 2 pontos adversários diferentes. de adversários Mas diferentes. é que tá, JP. Ontem eu deixei. Para concluir, Guti, ou seja, a minha matemática é péssima, mas eu fui. Ou seja, Competições diferentes também, né? não, agora só de brasileiro eu tô falando. Não, mas esse recorte é Só brasileiro, só só brasileiro. brasileiro, né? Ou seja, em 12 rodadas, somadas as 6 primeiras e as 6 últimas, Sim, o Inter fez 4 pontos, o que mais legitima a campanha do Inter nesse ínterim, desses 2 recordes que a gente está falando, que o Inter fez 19 pontos em 10 rodadas. Ou seja, o Inter teve um grande momento no campeonato. Um né? bom momento, né? Um seguro momento. Eu não digo um grande, um bom momento. Porque se for pensar, não ganha desde, sei lá, foi contra o Vasco É em maio. em maio. Mas o que eu levanto sobre o Inter agora, em que pese esses números serem, né, obviamente verdadeiros, é que é um outro momento. É um momento em que tu enxerga os resultados com um ponto de vista um pouco melhor. Exatamente. Mas assim, não foi maravilhoso contra o Atlético, foi horrível. Só que fazendo um recorte, até falei ontem no vestiário, a gente vive de mini recortes no futebol, né? Porque realmente tu vai pegar, é muito tempo, é muito jogo, é muito... Então não dá pra dizer assim, claro que dá, mas não é uma leitura fidedigna do time agora, do jogo, pegar e dizer como era o Inter na segunda, terceira. Exato. Ajeitei agora essa semana. Exato. Claro que os números são o quê? O Inter tem uma vitória contra o Corinthians, tem uma derrota contra o Corinthians. Se o Inter tivesse vencido o Flamengo e perdido pro Palmeiras, matematicamente seria melhor. Exatamente. Só que a confiança, pra mim, é o que sai Exatamente. desse período. E aí, se tivesse feito isso, matematicamente, além de ser melhor, quase sai um palavrão, não interessava o desempenho. O que eu acho que constrói a realidade atual é o desempenho. Aí que eu quero chegar. Agora eu vou pro lado do meu trabalho de olhar os jogos e tentar não somente o resultado, Sim. que é o de nós todos aqui, né? Tô falando do nosso trabalho. O Inter tá muito melhor taticamente. Exato, mais seguro. Tá bem aplicado Mais taticamente. seguro. Ontem, o primeiro tempo, o Inter evoluiu aquele defeito que tinha nos outros jogos em que já havia demonstrado um bom desempenho defensivo, mas muito ruim ofensivo. Ontem o Inter já atacou mais, com mais gente. Foi melhor no primeiro tempo. O segundo voltou para aquela configuração de posse de bola enorme do adversário, mas novamente sem grandes ameaças. Exatamente. Então, assim, agora eu acho que essa semana é o passo 2 dessa solidez defensiva. É tentar fazer esse time sair um pouquinho mais, querer um pouquinho mais o ataque. É um desafio, porque tu não pode também te desguarnecer, mas tem como tu criar alguns mecanismos para tentar agredir um pouquinho mais. Até porque agora o cenário vai ser completamente diferente. Exatamente. O Inter vai pegar um Remo em casa. A obrigação é outra. E eu não falo nem de posse de bola, mas de pelo menos agredir bastante e tal. Como foi mais ou menos contra o Vasco. E o conjunto da rodada diminui o peso do jogo do Remo, a meu juízo. A posse Seria de bola... abrir o jornal hoje e ver o Inter na zona do rebaixamento. Ou ruim. É Uma muito semana pior, assim, mesmo que seja por um asterisco. Não interessa. É verdade. Tá fora. É verdade. Não vai ficar 7 dias mastigando uma zona A de posse rebaixamento. de bola do Palmeiras no segundo tempo foi maior, mas a produtividade do Flamengo, do Palmeiras, não foi nada. Não Eles não tiveram produção no ataque. Quando eu tava saindo aqui, se eu vi defendeu muito bem, cara. Vocês colocaram, acho que tu ainda tava com o Pfeiffer colocou uma palavrinha do Abel Ferreira, ele falando, a melhor chance, para não dizer a única, é a do primeiro tempo, uma bola do Arias, que o Maripã tira que debaixo acho da que trave. o Rogério, que é detalhista, fala, acho que não cobriram o segundo pau, ele cabeceia E ainda tem o rebote. reboteia, ali foi a chance mais clara e um lance quase que fortuito. Aquele do Vitor Roque já não valia mais. Então, assim, não teve. Teve depois um chute do Andrés por cima. Não teve assim, nada, nem chute da mas nada perigoso. Não. E isso é mérito. Só que, claro, agora vem o passo 2. A gente espera agora o Inter com essa semana para trabalhar
com uma pequena evolução ofensiva demonstrada no primeiro tempo apenas, é bem verdade, que isso evolua um pouquinho mais, porque o jogo seguinte ele vai demandar essa melhora no Inter. Só tem uma coisa, Rogério, Sei. vamos ver que eu acho que aí vale pro Inter e pro Grêmio, mas nós estamos de Inter aqui. Só tem uma coisa até o jogo do Remo que pode tirar o foco do jogo do Remo. Não sei se vocês concordam comigo. É uma pista. Vale pro Grêmio também até o jogo contra o Atlético Mineiro. Lesões? Não. O sorteio? Se amanhã, da Copa do Brasil. se amanhã na bolinha der Grenal. Aí esqueçam tudo. Ah, é verdade. A tua risada é que você tá concordando comigo. Aí vão esquecer tudo. Eu já falei desse negócio das bolinhas aí. Não, mas se der qualquer outro, der Inter e Vasco, Inter e Vitória, Inter e Palmeiras, a gente vai falar. Agora, se der Grenal, a gente vai falar de Até Remo o dia do segunda-feira jogo. de manhã. Isso aí. Vocês aí, que fizeram até o dia o do jogo. E eu ontem estava num lugar que eu só conseguia ver partes do jogo. Por que o Carboneiro estava pela esquerda e o Bernabé pela direita? Invertendo o que vinha sendo nos pergunta, últimos Eu jogos. tentei entender isso aí, tá? É. Tentei. Não posso explicar. Mas eu não sei por que ele quis o Bernabé com o pé esquerdo pra dentro. Porque, assim, por aquele lado tinha um Piquerez e tinha um Alexander Barbosa. E depois o Murilo e o M do outro lado. Sim. Eu pensei isso, mas eu acho que é o contrário. Ele meio que jogou o Bernabé pra lá porque ele queria o Carboneiro em cima do M. Martinez. A impressão que me deu foi essa. Claro que não foi estanque. O Bernabé chutou, por exemplo, teve uma chance pelo lado esquerdo e tal. Eles alternaram, mas teve essa mudança sim. Acho que foi Sabe o que me porque pareceu? o M. Martinez é um volante Sim. E por que improvisado. Ele Por que forçou que o a Palmeiras a zaga- jogar por dentro, gente. E por que a zaga foi diferente também? A zaga Poupar do o Inter? mercado. Poupou o Não, mercado. Poupou o mercado. não, isso tudo bem. Ah. Mas ele jogou o Félix Torres pro lado esquerdo. E foi muito bem. É que o Bruno Gomes é o cara da direita, né? Tu pergunta do miolo de zaga? O O Maripã Maripan foi pela foi direita. pra Não, dentro, o Bruno Tudo seguiu bem, na isso eu dele, entendo. e aí o Félix entrou na esquerda. Mas aí tu coloca Sim. em risco. Não, isso sim, mas é que daí... né? mas eles se comportaram muito bem os Isso três, pode tá? ser fruto de treino, gente, porque O na prática Félix- foi bem. O Félix foi bem e o Maripan foi bem também ontem. O Bernabé teve um lance do jogo, que ele estava pela direita, como começou, que a bola veio pro pé direito dele para bater em gol. Ele teve que dar uma... Dá de bico De com o pé bico de esquerdo. esquerda, É por isso isso aí que eu que é pergunto, eu engraçado, achei né? estranho isso. Tá? O Carboneiro se adapta melhor para fazer isso, para conclusão. Exato, eu também acho. Então, achei muito estranho É. esse posicionamento. E esse lance que tu lembras com propriedade, Ores, para mim, é emblemático disso. Exato. eu Né? Que também se ele achei. está do outro lado da jogada, ele dá aquele agudo de Claro, perna esquerda, de pé esquerdo, Ele deu um, né? Mas Um eu, lance tô- muito eu parecido tentei com o entender jogo por do isso, Corinthians. Rogério. Talvez ele pensou, o Barbosa é casca grossa, o Murilo por dentro também é, e ninguém vai entrar por dentro. A zaga Então do eu vou Palmeiras é jogar muito- o Carboneiro mais insinuante, mais pra cima do M. Martinez. Ah. Tô tentando entender, né? Eu acho que é a zaga mais sólida do futebol brasileiro. Isso que não jogou o Gustavo Gomes. Eu acho o conjunto da obra a zaga mais sólida do país. É que é um conceito de defesa. Mas, né? cara, Eles assim, marcam muito. Marcam Justiça seja Não, feita. são 3 zagueiros. Justiça seja feita, tá? E o Piquerez, pra mim, é quase que um quarto zagueiro. A nossa situação ainda é muito ruim, a nossa futebol gaúcho, como diz o Zé, Inter e Grêmio. Nós, Não, azuis mas e é verdade, porque vermelhos. agora eu tô falando do Inter, mas assim, no caso do Inter, a Essa conversa situação, que todo mundo sabe que tu é Eve. a situação do Inter ela é muito delicada ainda. Sim. Mas eu preciso reconhecer que há uma solidez Nossa. defensiva trabalhada. É, O Inter não tá se construída. salvando Construída. Exatamente. com, sabe, Não, não. com sorte. Não. Tá, mas agora, você falaram, tá, o mercado foi poupado, tá? Mas poupado em relação a quê? Acho que olhando pra trás, né? Ao que vinha sendo. Não pensando no jogo seguinte. A sequência de jogos que o Inter submeteu. E o mercado foi. Eu não- Tô chutando, né, Rogério? Pois tô é, especulando. eu já fico em dúvida. E outra, ele ia voltar, ele chegou a aquecer pra voltar no final do jogo. Eu já Ele- acho quando ele em repõe dúvida com o esse Juninho. poupar aí. Eu acho que não foi poupar, é Não, característica... eu acho que foi pelo gramado. Ah, não. Foi poupar. Foi pelo gramado, a idade, o fato de ter jogado na quinta-feira num gramado muito. Quinta e olha pra trás, jogou quinta, jogou muito antes, jogou lamacento. Aliás, surpreendentemente lamacento o Tá gramado ruim, do tá Corinthians.
Do E aí, Palmeiras, do Palmeiras. Mas tem Foi duas, por isso. tem duas coisas que eu gostaria de Pelo observar joelho. do jogo de ontem. Corinthians, Primeiro, Isso. o Palmeiras não foi de rotação tão alta quanto em jogos de Não, mata-mata de péssima Libertadores partida. e Copa do Brasil. O Palmeiras jogou um jogo morno. Sim, até porque tem Libertadores e o- agora, né? E o segundo aspecto, o Inter, diferentemente do jogo anterior, o Inter adotou ontem uma posição com as linhas um pouco mais à frente. Ele teve mais jogadas ofensivas, ele teve mais posse de bola no campo do adversário, ele não entregou a bola para o Palmeiras. Mais do Ele- que contra o Corinthians? Não sei se teve mais, mas eu acho que aí Mais posse de bola ofensiva ontem? Mais do que teve no jogo contra o Corinthians. Não, sabe? o Corinthians, o Inter sentou em cima das linhas da área e deixou a bola com o Corinthians e ficou defendendo o acho que resultado. o Corinthians pouco agrediria, como de fato pouco agrediu, ao contrário do Palmeiras. Mas aí que está o paradoxo. Sendo o Palmeiras potencialmente melhor, o Inter não ficou só esperando. O Inter. O Palmeiras dá espaço para jogar nas costas. O Inter ocupou a bola no meio-campo, no ataque, foi pra frente. No começo do jogo, nós dizíamos: poxa, o Inter tá fazendo um jogo de igual para igual com o Palmeiras, tá tentando fazer o gol. E não tinha chute no gol do Matheus Cunha e já tinha defesa do goleiro do Palmeiras. Um ouvinte atento lembra aqui, Rogério, uma pista, não é informação, quer dizer, é informação, mas não é oficial, né? O mercado também não joga contra o Atlético Paranaense na Baixada, gramado sintético. E a favor da mudança. O chileno, que eu achava que era o novo Rohel, ele lidera, Mas, orienta o time, é bom na bola aérea. como o Rogério falou, e eu citei isso ontem, é um sistema, e ninguém aqui está desqualificando o Maripan, mas jogadores têm características. Proteção total. Exatamente, tá Oh. funcionando muito bem. Aí vamos pro passo 2. Por que o Dentro Figueiredo não desse- queria que o Caçapava saísse da frente da área? Dentro desse sistema, ele tá indo muito bem. O Kahneman chora até hoje a saída do Jailson. É? Exatamente. Por que esses caras fizeram história? Vazia a área para Esses eles. dois? Claro. Porque Não, eles tinham pelas saúde qualidades e talento mesmo expostos. Claro. Porque eles Sim, jogavam sim, sim, expostos. Quando a idade começou a pegar, ficou um pouco mais Fica mais- complicado. E quando saíram os volantes mais ou menos na frente também. E no caso do Inter é assim. Ontem o Félix comportou bem e o Maripan também. E tem um cara que aí eu odeio essa expressão, mas é muito futebol atual, para não dizer moderno, que me incomoda um pouco. Até porque a gente já viu de tudo no futebol, só vai mudando fisicamente, detalhes e tal. Mas o papel, eu não vou nem dizer função e nem posição. O papel do Bruno Gomes é muito interessante no Inter. Sim. É A muito movimentação interessante. dele. Parece um time de uma coisa mais oxigenada, assim, sabe? Ontem até tava falando no vestiário. Em última análise, se eu quiser torcer bem, o Inter não tem um centroavante para ter esse cara a mais no seu jogo de miolo. E isso tá funcionando. Tanto que o Paulinho entrou e não sentiu. E olha que o Vijaga é Ele muito tem mais primeiro controle de volante. bola, ele é, pra mim, do plantel do Cara, Inter, a exceção do Alan Patrick, Ele é uma peça ele é o cara que fundamental. melhor joga sob pressão. E outra, Quem? JP, ele vai à O frente. Bruno Gomes, que como ele é lateral também, Ele é recebe zagueiro, muito- ele é lateral, Sim, mas ele eu é digo assim, volante, ele quando- vai à frente. quando- No mesmo jogo. Quando é ele isso que eu recebe quero a bola dizer. pela lateral, aquilo que a gente brincava falando de outros atletas, por um lado já não dá pra sair porque a linha tá marcando. Ou seja, é mais estreito, é mais difícil de sair. Ele sai pra dentro com a bola dominada. Acho que ele tem um controle de bola sob pressão que entrega muito serviço pro Inter. Ele Mas tem muito como controle um de jogador bola. que permite isso, né? Ele Que é o faz- Vijagra? Não, o Vijaga Ah. nem jogou. Tá, não, o que sim, sim. permite é por onde ele sai, que é o Bruno Henrique. Não, tudo bem, mas eu Tem que digo, fazer a se o troca Bruno, com se o Bruno ele pra Henrique subir. permitisse para que eu saísse jogando, não ia adiantar nada. Isso que eu quero dizer, eu tô dando Sim, claro, mérito, não, mas mérito. são as vocês características estão achando? positivas Mete as do composições, Bruno né? Gomes. O que vocês estão achando do Compensações Compensações, e combinações, que eu é. digo sempre. estão achando do time do Internacional sem o centroavante de ofício? Eu te respondo terças que vem, É. Orestes. É, Porque até- eu acho que o Inter tá ainda, embora ontem tenha se comportado melhor, o Inter tá com poder de fogo baixo. Não, com certeza, JP. Pra necessidade É um fato, que por se, isso- que se Por isso que a gente tem que apresenta. ser pé no chão. É. O Inter fez um passo 1. Isto. E no primeiro tempo contra o Palmeiras, deu pra ver que É. tem um caminho longo, mas percorrível, de passo 2. Só que não é fácil. Tá, então Agora aí- vem a parte 2, porque tu vai jogar esse é o Bruno detalhe. Gomes, vai jogar o Félix, o Matheus Bahia vai subir de um lado. É por isso Uma hora que tu vai tomar por um isso que contra-ataque eu- do por Remo, isso tu que eu entende? acho- por isso que eu penso que não só acho,
Eu penso e entendo que o Pesolano deve fazer isso se realmente vier a contratação do Alex Arce. Eu Tá. acho, agora falando de Não, nomes, Rogério, Sim. eu acho o Bacambu mais Movimentação, adequado mais movimentação para o jeito do que o Inter Alex tá Arce. jogando. Isso. É o que eu vejo, Isso. tá? É sair o Carboneiro, tá? Para entrar esse centroavante. Ah, mas eu não tiro o Isso aí é Carboneiro do uma time. falta de Porque confiança tu naqueles tem- que estão aí ou não? Não, é que o Inter não tem temos que fazer um centroavante. elogio, Tem- Rogério, tem aqui, o né? Alejandro. Nós temos que fazer Ele vai deixar o Alan Patrick no time. Eu já me olhou feio. Claro. Teu primo, Não, tu teu não foi primo elogiar vale o Rogério nada, ô, nesse Rogério. Eu falei que ia te elogiar, ele me olhou com cara feia. Justiça seja feita a ti. Tu tá projetando, hipoteticamente, a Sim. chegada de um reforço, tirando o Carboneiro. O Guti de Mas cara, agora eu vou discordar do Rogério. O Guti Eu- de cara leu. Ou seja, implicitamente Não, o Rogério tá não discorda defendendo do Rogério também. Eu momentaneamente pensaria a em permanência tirar do Alan Patrick. o Alan. Eu pensaria em tirar É, o foi Alan. o que eu disse E sexta-feira. aí, deixar... já imaginando aqui um centroavante, sim. tá? Claro, claro. Deixar o Bernabé e o Carboneiro com essa, entre aspas, Mas função aí- de vir por mas dentro. Aí não. E eu o Bruno acho- Henrique chegando. Eu penso que Mas aí não assim, funciona. vai ser uma mudança, né, Eu Rogério? penso que não funciona. Eu penso que Entrar um centroavante todas- muda o Inter. Eu penso que todas as combinações que foram feitas agora pelo Pesolano, tá? Com a entrada do Bruno Henrique, com a movimentação do Bruno Gomes sendo um terceiro zagueiro defensivamente e sendo um volante meia, né, com o ataque. Todas essas compensações elas foram feitas para você poder ter o Alan Patrick nessa zona de conforto. Sim. Tá? Ontem nós vimos que uma única bola, tá, que ele voltou para trabalhar mais atrás, que ele ficou de costas para o campo adversário, ele se atrapalhou e o Inter perdeu a bola. Tá? Então, não pode. Não pode. Por isso que eu não mexo no Bernabé. Talvez a única possibilidade, mas aí teria que já mudar também a estrutura dos volantes, seria voltar o Bernabé para a lateral, como foi no finalzinho do jogo, tá? O Bernabé para a lateral, tá? É que eu E aí acho- botar, perde ainda mais acomodar poderio de todos. fogo. É com tudo isso, eu concordo E perde explosão das do tuas meio-campo ideias, pra só que frente. tudo isso vai mexer em alguma estrutura. O que eu vejo? Que coisa, né? Eu defendendo aqui a saída. E eu defendendo a Mas, assim, permanência do É um Alan programa Patrick. histórico. Mas aí é que tá. Ele... O Imperador Pensando, se mandou, inclusive, de tão emocionado. pensando em como os jogos do Inter se desenham, pelo menos Sim. até agora, daqui a pouco o Inter evolui e o Alan Patrick vira um carteador e bota todo mundo na cara do gol o tempo todo. Mas não tá acontecendo isso, até pela retração, digamos assim, do Inter. É isso aí. Eu vejo tu trocar ele por um centroavante, porque ele já tá meio que de falso 9 nesse time. Eu não tô entrando no mérito se é melhor que ele saia, mas é que os escapes do Inter, tu deixando dois caras, entre aspas, mais lentos. Mas é aí que eu vejo, tem que ter características Aí de é que tá. centroavante. Se o Por isso que eu Bacambu te vier perguntei com essa do- força e velocidade, exatamente. apesar dos 35 anos, a gente viu ele na Copa. Tem 35? 35, mas aí a gente viu ele na Copa, ele é um cara ainda de força e velocidade. Pode ser que daí tu esteja argumentando corretamente de trocar jogadores que possam fazer algo semelhante. É Aí isso, sim. é isso. Ou Eu vejo- tira o Alan Patrick e deixa os dois, Mas né? aí eu vejo que tu vai mexer muito também nessa movimentação de trás, sabe? E vai perder isso que Sim, tu conseguiu na movimentação da aquele frente. elo do retoma, dá no Alan Patrick e dá neles, não pode ser São dar no três Alan Patrick toques. e dar num centroavante lento. É, e nem O- o o- centroavante não, o- fincado. Isso, o isso, Bruno, isso. É tanto o Bruno Henrique falou sobre isso. Aliás, Perguntado na. cara, eu critico às vezes o limite físico do Bruno Henrique, mas que jogador, ele enxerga o jogo diferente dos outros. Ele Não, falou e- para nós e termos o Alan precisava- Patrick, ele chamou até no nosso craque, ele usou essa expressão. A gente precisa ter os caras na frente. Ele cita nominalmente o Carboneiro e o Bernabé. É, tem que Sim. ter esse Claro, escape. por isso que eu Esses digo, caras têm que eu ter. não tiro Sim. o Alan Patrick, porque me parece que se acertou o time com isso. Tá? Sim, mas agora eu te E entendi. o nosso craque, Tu tá falando de um centroavante com características de de velocidade. movediço, Isso, claro. Isso. né? O nosso craque, né? É assim. Quando o time começa a jogar para benefício de um jogador e esse jogador rende ali, não dá para se negar isso. E que realmente está rendendo. Então precisa. A única questão que eu vejo que tem um jogador também que nisso ele também se sacrifica, que é o Bernabé. Tá? Porque
quer queira, quer não queira, ele tem que voltar para essa composição pelo lado É esquerdo. verdade, mas para ele parece que não muda nada. não né? muda. Tá Tem- sempre com gasolina Tem três, sobrando. cara, três o- pulmões, é, três é. tanques. O É uma- por isso que eu Bernabé, ia- quando o Bernabé falasse parece de- aqueles pastor australiano. Ele Não não sossega. termina, não para. Seria Ele o- vai até a exaustão se tiver que ir, Teve cara. aquele cara que disse. Ontem teve um lance assim, Orestes, que foi ilustrativo do que é o Bernabé. Que deram Primeiro duas, que ele é duas pequeno, trompadas. ele eu acho que um pouco maior do que O eu. Murilo e o juntaram ele. Ele toma a trombada do Barbosa, ele levanta e vai lá e dá uma trombada no Murilo e rouba a bola do Murilo. ele é um Malinois. e impressionante, recebe a cara. falta. Não teve aquele. Cara, teve jogada que ele recebeu com um Barbosa. Vocês conhecem o Barbosa. Nas costas ele conseguiu sustentar. Como diria Isso um é cara amigo nosso, de força e E força mental. mental também, como exato. disse certa vez um amigo nosso, o Bernabé tem 2 pulmões. Dois pulmões, eu eu seriam três. Eu tenho um intervalo para fazer, mas antes eu só gostaria de um outro aspecto do jogo de ontem. Nós tivemos uma arbitragem com uma característica. Eu só podia falar do Bernabé mais uma coisinha. Claro, pô. Tá? Porque ontem, como eu disse, eu estava vendo, né, quase que recortes assim, e sem volume, pela Plim Plim. Mas aí eu vi no final do jogo que foi feita uma enquete, e 3 jogadores foram selecionados para a enquete. 2 do Palmeiras, É o Arias e o outro Andrés, eu acho. eu não me lembro quais eram os 2, o John Arias com certeza, e o Bernabé. E o Bernabé foi eleito com 76%. Porque foi melhor. Foi melhor. 76% da audiência. Aqui no nosso YouTube a gente botou os dois, mais 2 do Inter. Foi É, Maripan, Isso aí. Bernabé e qual foi o outro, Zé? E o Félix. Eu não vi, Não, Félix ou Bruno Gomes? Félix? Félix. eu não consegui ouvir nada. Não, sem Quem problema. É que foi que nós elegemos? Nós aqui? elegemos o Maripan. Maripã. Bom, Por unanimidade, inclusive o Guaibeiro também. o torcedor Teve até. muita influência desde o outro jogo que estão tentando o Maripã como craque. Maripã, o Essa Maripã. é a Mas opinião o Maripã tá pública, Zé jogando Alda. melhor a cada jogo. Ué, o Maripã, É além curioso de isso. estar jogando bem, ele tem uma liderança impressionante. Ele xinga o cara quando o cara erra, ele Sim. auxilia o cara quando o cara Ele erra, ele incentiva. elogia Não, o ele é cara. meio- É um troço Mas assim, impressionante. tudo com calma, bom, né? com gente? calma, Com calma. com calma. Não, ele Não foi... vamos secar o rapaz Não, também, vamos- né? Não, e nem Não. secava nem achar que é o Não, mas- Figueiredo. Não, 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 Mas tem que não. falar dos erros. Por exemplo, o primeiro gol do Corinthians, que o Matheus Cunha faz uma baita de uma Não, defesa. até o citei erro ontem. É dele, Maripã. Até Ah, citei sim, ontem. sim. O jogo dele contra o Atlético Paranaense foi horrível. Mas ali ele estava de stopper, não E estava? de direita, na direita. Na direita. Não, ele tava Não, no era o- centro. Era o Será? Félix Torres. Mas é que estavam expostos. Quem é? Era o Juninho. O Era Juninho. Tava Mas uns ele tá postos e ganhando tal. confiança, né, cara? Quem? O Tá. Maripã? É. Tá ganhando Tá, confiança. tá ganhando liderança, outra espaço coisa, de liderança. sem querer desqualificar o Maripã. Não, mas, Só pra falando- citar. Falando Ontem eu sério, ainda falei no vestiário. Ele também chega num lugar onde a concorrência é brabo também. né? Tirando o mercado, o Félix, que é bom. Mas Juninho, Vitor Gabriel, eu fica pensei, mais pra eu trás. fiz né? a pergunta que eu pensei sinceramente que a nossa escolha tinha sido o Bernabé ontem. É que o Bernabé não produziu tanto ofensivo, mas a briga dele é elogiável. A maneira como ele brigou, como ele... Mas ele não foi o cara que, sabe, deu o gol da vitória, agrediu várias vezes, mas ele jogou bem. A minha nota foi Não, ele parecida. pegou uma defesa pesada pela eu só frente. achei o Maripã melhor do que ele pro jogo. Há uma reclamação de torcedores do Inter que o árbitro deveria ter, por interferência do VAR, expulsado um jogador do Palmeiras. Barbosa, num lance por baixo, né? Ele deu um pisão. E bate dá com a... Ah. Foram 2 lances. O cara, depois de agredir, ainda chutou a cabeça do passa jogador por cima caído. do cara do Inter que tá Do no Inter. chão, o Carboneiro. E uma outra foi em que ele pisa, vem pelo lado e... Eu Mas acho que é o mesmo. não é o mesmo Barbosa? lance. Não, o mesmo lance? Não é um Não, outro não. jogador? Um foi o Esse Alain. esse do pisão, ele bate com a canela, com o pé na cabeça do cara que ele pisa. Não, é que assim, ó, tem um lance que o Barbosa ele derruba o Carboneiro e na hora de sair, Isso. ele dá uma canelada, uma Não joelhada é o na mesmo cabeça. lance? Não, aí depois tem o Alain que escorrega com as travas do É. Vitinho, né? No Vitinho. Vou ser sincero, eu sei que agora vão ficar bravos comigo. Eu não acho que nenhum dos 2 lances tenham sido para expulsão. Mas eu não suporto mais o Davi Lacerda, que não apita nada. Ele tinha obrigação de dar um cartão pro Alain. Verdade. O Alain pisou no jogador do Inter, sem querer, escorregou. Mas pisou! Então, é. Claro que o VAR não vai chamar para dar um amarelo. Quer que eu te Claro dê? que poderia alguém do VAR achar que aquilo é para É pra- expulsão. sim. Ok. Aí a crítica é o VAR, Mas a não minha Poderia crítica, suscitar dúvida. a né? minha Nem crítica olhar. é o árbitro, ele é muito ruim. permissivo. Tá? A gente tá gostando porque ele deixa, mas ele deixa demais. O Quer Zé uma sentiu coisa pior? ontem. Quer uma coisa pior? O VAR de sábado na arena.
Ah, a gente vai falar. Mas, É triste, Guti, cara. eu vou pegar esse chapéu, porque eu tenho sido um cara que elogia, em particular, esse juiz. Eu não gosto, geralmente, de elogiar juiz, mas os meus elogios nunca eram a respeito da permissividade de deixar a bola rolar, que é uma característica dele. É sim a questão da postura em campo. Ele é um cara que, para mim, ele se dirige educadamente aos jogadores, Não, ele tá, apita tá. com calma, Mas né? Ele não é pretencioso. eu sei, nisso eu concordo contigo. Eu acho ele rápido, eu não acho ele o pior árbitro do mundo. Não, beleza. Só que isso tá trazendo problemas. Os Sim, caras já estão se irritando com ele, entendeu? Porque, claro, é sempre uma linha muito tênue. Isso, A gente gosta da perfeição. isso. Só que às vezes vai ser um árbitro que deixa correr, mas deixa demais. Isso. E às vezes vai ser um cara. Uhum. A gente nunca vai ter a certeza, não, Não. esse aqui aplica somente asfalto. posicionamento. É E difícil. posicionamento. também, outras Teve um lance, né, como eu disse, eu estava só vendo, não estava vendo, que aí era um lance que o Bernabé reclamou escanteio e o Barbosa reclamou tiro de meta, tá? E aquele lance foi Nitidamente de escanteio pro Inter. Sim. repetido com a outra câmera. Mas é claríssimo. E não é lance do Bandeira, porque o Bandeira está lá do outro lado, foi, né, o córner oposto. E com a nova regra é só o contrário que pode ser Só o marcado. contrário. Né? Só o contrário. Se for dado Nós Sim. absolvemos o árbitro escanteio, porque o sim. corpo do jogador escondeu a bola do olhar do juiz. Eu Não, lembro, mas eu não não lembro. pode. Aí é que tá. É por Eu isso que o Rogério condeno, fala eu em condeno é por posicionamento. isso. Eu absolvo o Bandeira que está Sim. do outro lado, mas não posso absolver o árbitro. O árbitro tem que estar com um posicionamento que não é aquele. Num lance de disputa, ele tem que estar minimamente numa posição enviesada. 12, Eu acho que ele 17. conversou demais com os jogadores. Vocês Só pra não viram? esclarecer, você sabe quem era o VAR do sábado? Ah, sim, da o Luz. careca Não. de Londrina, Éber Roberto Ah, o de Lopes. sábado, perdão. que trazia, Éber o Roberto o jornalista de assessor de Eu imprensa falei nos do jogos. Mas isso não tem É. nada a ver. É claro que não. Será que continua trazendo jornalista? São 12, 18. Vocês não... Tá, Não, só eu um pouquinho. Se quem Se tá eu tô exercendo... pagando. Não. O pior é se tivesse contratado como assessor alguém que não é jornalista. Vocês não notaram uma diferença no programa de hoje, né? O quê? A ausência do Salzano, Não, Natalia. não fomos atropelados pela trilha. É. Porque estávamos falando de internacional, o né? Pepão não tá nem aí. Tá, vai pro intervalo, Coloradinho. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento: Banrisul, Rodoquímica, CMPC. Tempo e placar: Anrix. Craque do jogo: Trilegal. Torcida: Galeazzi Martinox. E o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Leite Dália no café, vai bem na vitamina. Sanduíche, muito queijo, essa é minha rotina. Tem Dália no almoço, um franguinho ao meio-dia. Crocante e saudável pra manter minha energia. Tem Dália no domingo com clássicos na mesa. Costelinha e linguiça com pudim de sobremesa. Sempre tem mesa cheia, família reunida. Com Dália Alimentos, alegria garantida. Dália Alimentos, sempre vai bem. Simplificar o plano de saúde também é simplificar os custos da sua empresa. Mais uma vez, a Dr. Clean reafirma sua eficiência e apresenta o menor índice de reajuste nos planos de saúde coletivos. Menos impacto no orçamento é mais segurança para a sua empresa crescer. É gestão e cuidado lado a lado. Saiba mais em drclean.com.br. Dr. Clean, planos de saúde. A ovinocultura na maior vitrine agropecuária da América Latina. De 29 de agosto a 6 de setembro, a ovinocultura brasileira tem encontro marcado na 49ª Expo Inter. 934 ovinos de 14 raças que vão desfilar qualidade genética nas pistas de julgamento e leilões. Participe! Um convite da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos com patrocínio de Supra, Mais Que Produtos, Resultados e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Algo grande está chegando. Você já imaginou um mundo onde o preço do hotel não muda de um dia para o outro? Onde você sabe exatamente quanto vai gastar antes de reservar? Onde tudo é resolvido no seu celular em poucos cliques? Bem, esse mundo está prestes a existir.
Único Club está chegando em breve para revolucionar a forma como você viaja. Fique atento, a revolução da hospedagem está próxima. Em breve, tudo muda. Quem conhece essa terra e vê tudo nela crescer, vai aumentar a renda, plantando com a CMPC. Programa RS, mais renda, mais lucro e dinheiro na mão. Um negócio sustentável que já virou tradição. RS Mais Renda, a garantia de bons negócios no campo. Entre em contato pelo 0800 019 2021 e seja nosso parceiro no plantio de eucalipto. Na hora da escolha dos óculos, é importante prestar atenção em vários detalhes, como, por exemplo, escolher uma ótica com 131 anos de experiência e tradição, consultores treinados, marcas internacionais, laboratório próprio, qualidade e tecnologia e, principalmente, respeito e ética com o cliente. Antes de escolher os seus óculos por preço, estes são os detalhes que você precisa avaliar para saber o valor do que está comprando. Ótica Feges, à frente do seu tempo. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 22 minutos. Estamos de volta, não posso esquecer dessa data aí. Bruninho, já paguei o convite. Meio-dia e 22. O Pfeiffer e o Bruninho mexeram os pauzinhos lá na federação. É, né? E vão mexer no estatuto. São 12h23. Estamos de volta com o debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Até a 13h na sua companhia. A hora certa é de Instituto Fernando Pessoa. Clínica de psicoterapia com avaliação psiquiátrica pela Unimed. Verifique o seu plano, agende a sua terapia no WhatsApp 519-9561-2428 no Moinhos de Vento, Porto Alegre. Bem, a hora certa é informada pelo Instituto Fernando Pessoa e nós temos 13 graus de temperatura. E estamos informando para Carburgo. Só na Carburgo tem condições exclusivas para PCD, taxista, empresário e produtor rural. O Sandro Fávero, que é um torcedor do São Luís de Juí, que foi eliminado no último lance daquele jogo decisivo, uma tristeza, ele está aqui para nos falar de um fato que toca a todos nós aí, é um serviço de utilidade pública, né, Sandro? Seja bem-vindo. Boa tarde, Zé, boa tarde aos Que demais voz? integrantes da mesa. Né? E fica falando sobre cavalo, um cara com essa voz ainda, né? Reta final de Vaca, preparação boi. aí, daqui a uns dias, mais pro Inter, Sim. né? É só que Então, voz, né? Rádio Guaíba toda mobilizada. Mais Vai uma narrar lá? vez. Vou narrar a final do Freio de Ouro. Hein? Mais uma edição por Como é 10 que é anos esse seguidos. negócio Os aí? parentes do Rogério vão ganhar de novo ou não? E os teus parentes também, né? Sim, são os mesmos. Como é que é são os narrar o mesmos. freio de ouro? Ah, Tá, mas vem é cá, uma prova muito bonita. Estão falando de cavalo, ele pergunta, teus parentes vão ganhar? Pô, para um pouquinho. Não, os guris sempre do tio bom, Manuel né? lá vão. É verdade. O Juliano e o Se Julianinho. precisar ajuda na paleteada... Vamos lá, é a prova que decide o freio, né? Bem, o que nós temos aí, Pois Sandro? aproveitar, não é, que o programa tem uma audiência enorme em todos os lugares e lá na região Noroeste, Missões, né, na nossa cidade de Juí, um grande colega, Tem uma amigo pesquisa nosso, lá que o- jornalista. Que o Horácio sabe os detalhes. Agora não tem mais, me cortaram a pessoa. Mas que Pois é, enfim, um amigo nosso, cronista esportivo, filiado na SEG, inclusive, Luiz Henrique Berger, Luizinho Berger, lá de Juí, na Rádio Luizinho. repórter esportivo, comentarista. Trabalhou na Rádio Progresso, na JM, foi diretor da Rádio New Juí também, está hospitalizado no Hospital de Caridade de Juí, então há um pedido de doadores de sangue. É um momento difícil, toda a família, toda a cidade, assim, que está, né, unindo esforços, é uma pessoa muito querida na cidade, um jornalista amigo meu de muito tempo, Qual é a o pai dele rádio? foi meu professor, Qual é a rádio que a ele Rádio faz? Repórter, por Rádio último, Repórter, né, mas atuou em todas as rádios da cidade. Então, A jornalista... JM é a radialista. Jornal da Manhã? Rádio Jornal... Oi? Jornal da Manhã é a rádio? A JM que tu falou? É a rádio, isso, a Rádio Jornal da Manhã. É do Bonamigo, Não, do Bonamigo é a Rádio Progresso. que é o do Wilson Luiz, né? Mânica, ex-deputado da Rádio Repórter, da Rádio JM,
me lembro o nome. Da família Perondi, não é? É, e o Teto Portman. Ah, isso aí. é verdade, Isso aí, são sei. as rádios. É. E a Rádio Unijuí da universidade. São 4 Luizinho é um emissoras. cara né? E a Progresso do REC. relacionado. E a Progresso do Valdir Reck e Bonamigo. Prefeito, né? sim. São cunhados. Né? E ele atuou em todas e é um jornalista, assim, muito respeitado. Aquilo Tem diz. outros familiares jornalistas na família também. Então, esse pedido de sangue para um baita profissional e Qualquer tipo um de grande sangue. amigo nosso. Qualquer tipo de sangue. Para Exatamente. doação, para compensação do banco de sangue. Exatamente, pode é. ser. Qualquer O Hospital de Caridade de Juiz. Tá Sempre bem? à disposição aí, Uma Sandro. ótima semana a todos. Aí. Então tá. O nosso Sandro Fávero, da editoria de Agro aqui da Rádio Guaíba, trazendo esse pedido de doação de sangue lá para Ijuí, para o Luiz Berger. Luizinho, como é conhecido e querido de todos. De fato é querido. É Hospital querido. de Caridade É de um cara Ijuí. legal, eu conheci ele. Muito É o legal. JCI, o HCI, fala o Sandro, né? Que é o Hospital de Caridade de Juí. O Tricolor fez uma vitória muito mais no upa-upa do que na organização, né? Um gol de Cristiano Ronaldo. Pô, tá feito o comentário do jogo, não Ah. precisa mais nada. Acabou. Não preciso Aí, falar. outra coisa, né? Não preciso O falar. Rogério é um O empate- encrenqueiro, né? muito Muito mais empate é no valorizado. upa-upa. O empate Acabou. é valorizado, a vitória ele já Acabou com vem... o comentarista do Não, jogo. assim, ó, Acabou, se o cara não liquidou, concorda não com precisa. isso, aborda, Ah, não precisa. fundamenta, argumenta. Utiliza o tempo aqui no Claro. microfone. O Grêmio não teve Elabora nada, um só no raciocínio. opa. Não, o Pavon, pô, acho que... Orestes, vai, Orestes. Eu Eu larguei de já- mão, eu larguei. Ah, vocês acham que foi um primor de Acho que- organização acho que grande? o personagem- Não, mas foi um time guerreiro. Sim, exatamente. É upa-upa e vamos que vamos. Eu ouvi o Pavon falar depois do lance, porque o gol foi no finzinho, 40, 41, né? Ele disse que estudou e que o pessoal do Atlético do São Paulo não coloca aquele jogador deitado atrás e ele chutou por baixo, mas a bola não entrou por baixo da barreira. Ele tentou, pelo menos. Entrou Foi pelo gol, meio. Não, JP, entrou, mas foi se gol. tá o jogador, ela não passa. Ela foi Cara, mais tá rasante dois- do que alta. O cara tá 2 jogos seguidos fazendo gol de falta. Ah, tu não vai Isso querer é- botar defeito. isso é no- raro. no Abriu papel. a fala Deixa de o um gol lá o Cristiano Ronaldo, porque já foi igual que o Grêmio Pavãozito. tomou do Real Madrid Eu acho que o cara tirou a Em perna Abu daquela Dhabi. bola, abriu a porque se dá no joelho dele, tava com o joelho machucado. Não, ia estragar isso aí o é cara. querer distorcer o selo. Eu vou ficar com o selo. São 2 gols de falta seguidos. É. do Pavon. Imagina Do Pavão. se o JP faz esse Mas na comentário. falta foi isso. Foi, não, não. quê? Esse eu não, Imagina eu não se, vou considerar. se o João Paulo Fontoro faz esse comentário sobre aquele gol do Pavão, o que ele não diria sobre aquela jogada do Vitinho no final do jogo. Não, Mas ali foi E eu cansaço. perguntei no início do programa e foi solenemente esquecido. Embora- Não, eu só entendi Pra mim, ele tava pela cansado. possibilidade do cansaço. Embora eu tava esteja, morto. embora eu foi não esteja cansaço, brincando sim. quando eu falei que o gol parece com o do Cristiano Ronaldo, eu acho que se tivesse o cara lá embaixo, de fato a bola não entraria, mas a bola não foi rasteira, é isso que eu quero dizer. E para mim o mérito é ele ter eu que sou um crítico à maneira como ele cobra a falta, o fato dele ter pego a bola só, ele não dividiu com ninguém, ele pegou a bola e quis bater pela confiança adquirida no último jogo, principalmente, né? Então, para mim, esse é o mérito dele no lance específico. E no jogo que se comportou como ele sempre se comporta. Não, eu estou fazendo brincadeira aqui, mas não estou tirando mérito E outra da coisa, cobrança o do- goleiro não do esperava Pavão. a bola naquele lado Não ali. tem como, furou a barreira, ferrou o goleiro. É o lado Ferrou o dele, goleiro, é o lado né? dele. Como naquele outro gol contra o Mirassol, também não Exato. esperava a Não, bola mas fora o da outro barreira. goleiro arrumou mal a barreira. Mas eu não Ah, sei, o outro olha. arrumou mal a barreira. Mas eu vejo muito mérito do Pavon Não, mérito. de botar a bola Não. por fora da Se barreira. o goleiro ajeita a bola e quem bate sou eu, segue 0-0. Eu já acho que foi espetacular. Não, eu acho que dentro do... Mas olha o deboche. Dentro do Cara, que ele fez, não, mas o do Zé tá falando goleiro, outra ele Não, ele tá fez a falando parte disso. dele. Exato, Não, fez a não. parte Do dele. Já tá que ficando ele velho, tá né? falando? Ele tava falando também. E, até para pegar um depoimento, como a gente sempre usa o Rogério aqui como um cara da posição, como goleiro, eu tava vendo o jogo em casa pela televisão, Grêmio e São Paulo, e o comentarista era o Fernando Praça. E na hora Sim. do lance, enquanto o Pavon tá ajeitando ali e tal, não sei se nessa falta do gol ou de alguma outra falta, mas eu acho que é a do gol. Leva alguns segundos e ele comenta. A diferença é que agora o Rafael, e até me surpreendeu, porque geralmente um colega de função é mais cauteloso, mas o Fernando foi bem. O Braz, ele é bem interessante. Ele é bem assim. Ele fala de Tem uma visão goleiro de cara do com campo. respeito, mas ele aponta as falhas. Perfeito, ele falou. Ao Ele é contrário do técnico, jogo né? contra o Mirassol, a barreira dessa vez está bem E ele posicionada. também explica, ó, Isso. esse erro ocorre porque a gente às vezes pensa tal coisa. Ele explica, inclusive, os erros sem Ele é didático. demonizar O que como eu quero vocês dizer é fazem aqui que, nesse que programa. assim como ele... assim Rogério como- faz isso direto. Assim Não. como ele também viu que o gol contra o Mirassol saiu porque a barreira estava mal formada. Tá, mas eu fiz uma colocação e vocês não avançaram. O coletivo do Grêmio.
Acho que o resultado foi justo, mas ainda o Grêmio produzindo pouco, Não, né? foi um Muito jogo pouco. acidentado É, e, de muito certa acidentado. maneira, o Grêmio permitiu um equilíbrio. Isso. O né? Grêmio podia perfeitamente sair na frente. Assim como teve aquelas defesas espetaculares do Everton, um pouco antes o Rafael também fez defesas importantes. Mas o que eu vejo que determinou isso é você comparar os dois meio-campos. Os dois meios. Pega o meio-campo do São Paulo e pega o meio-campo do Grêmio. O meio-campo do Grêmio, além de ser de 3 volantes, Ninguém tem ainda muita- não tem uma movimentação, especialmente do Nardoni, tá? isso Que aí. melhorou um pouco, mas não... Nem trato né? com a bola. E o Vila Sante também não é o que ele gosta de ser como um volante que sai. Tá? E pega o meio-campo do São Paulo. Meio-campo do São Paulo, Danielzinho, aqueles volantes, eles se movimentam, até porque não são todos volantes. Tem uma movimentação Gostam da de bola, não Rogério. guardar... claro. Gostam da bola. Os Claro. 3 são, mas a diferença é que o Grêmio tem 2 duros e um móvel. E o São Isso, Paulo tem um mais duro, que é o Pablo Maia, Sim, e mas 2 tem o muito Danielzinho móveis. e o Exato. outro menino, Não, eu o concordo contigo. Marco. Móveis e talentosos Marcos com a bola no Antônio, pé. concordo Marcos contigo. Antônio joga Ah, é muito bola, formiguinho o tempo todo, os É. dois pra cá. Tanto que Bobadilha, esses caras revezam-se na primeira função, porque essas da frente eles não abrem mão. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. O Grêmio toma um gol do jeito que tomou, no sentido de, na hora que tá indo pro vestiário, é a pior hora. Se o jogo tá empatado, tu sair com 1-0 ou se tá ganhando por 1-0 e toma o de empate, e indo pro intervalo é pior. Muda o humor do técnico dentro e muda o humor do vestiário. Só que o Grêmio empatou, digamos, quase que no lance seguinte, porque era no primeiro minuto do segundo tempo. E o São Paulo não sentiu o gol e o Grêmio não se impôs como mandante. No pós-gol. No pós-gol. Então isso eu aí. acho que também, dos fatores todos que envolvem a partida acidentada, como o Guti destacou, da metade do segundo tempo pro final, eu já estava achando, vendo o jogo, que o resultado, embora ruim antes, o 1-1, porque estava se desenhando o concordo jogo, contigo. Sim, mas o São Paulo Chegou um ponto que tava no Sim. lucro que já. estava 1 a 1. no lucro. Concordo. E aí eu acho que o treinador adversário, ao tirar o Caleri, É ali. O Ele Calera deu não um- dá pra deixar O que sozinho, eu, né? o que eu bom achei jogador. interessante é o seguinte, Ele ajudou. eu também estava negociando 1-1. né, com o 1-1, que me pareceu o Luiz Castro, e na transmissão até eu disse, o Horácio vai lembrar, eu digo, olha, eu vou ser, me contrariar, eu vou ser mais ousado do que eu sou É normalmente. verdade. Eu mudaria o Grêmio, colocaria o Matheus Nascimento, porque não estava jogando absolutamente nada o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. O Carlos tá? Vinícius tá ficando mais E- normal do que aquela É. coisa assustadora do início. Até a gente pode debater por que Sim. que ele está assim. As razões. Tá? Cabeça não deve estar legal. Ah, é. Né? Então colocaria o Matheus Nascimento e colocaria também não é, o Braithwaite na posição de segundo atacante. Tu tinha já o Amuso, mas colocaria o Braithwaite numa posição tá, de meia. E não na de 9 como ele entrou, Não né? de 9. Aliás, Aí- o- mas aí a torcida não gostou da saída do Carlos Sim, Vinícius. Sim. Não gostou porque fica aquela Claro. coisa, o Carlos Vinícius, goleador. Está querendo ganhar o jogo em casa, tira o Pois mas centroavante. tem o seguinte detalhe, o Carlos Vinícius, Não a tava- gente pode entrar nisso, Sim. tá? Mas aí o Luiz Castro ia fazer uma outra mudança, que era a entrada do Gabriel Mack. Ele Isso, ia no lugar do procurar Pavão. No desmanchar lugar do o Pavão. meio-campo, né? Para entrar o Gabriel Mack. Isso. Tá? Só que aí o Gabriel Mack não entra porque o Pavão faz o gol. Aí ele volta, entra Mas com é que eu acho, Kahneman e tal. o Rogério, a vaia da torcida, claro que ao técnico que ela já tá com um certo ranço, Sim, ela me parece que ela vai na mesma ideia que tu estás dizendo que teve na hora. Sim. Me parece que a tua sugestão era para tentar ganhar o jogo. Sim, Colocar não, mas o Breit entrou antes do gol do Pavão. Não, mas eu digo no sentido colocar o Breit para ser mais um na frente com o Carlos Vinícius Sim. e não tira um lugar Não, tá. no lugar do outro. Sim, a minha ideia era acho isso. que a da torcida só também. que não era com Carlos Vinícius, era mas com Matheus Nascimento. Não, tudo Tá? bem, mas não tirar um. Sim, não, mas aí ele tira porque aí vem aquele momento que estava satisfeito com o Isso. empate. Assustado tá? com o que Só tava que aí vendo. quando ele viu que funcionou, tá? Vou arriscar agora, porque eu tenho um Isso. centroavante que não é enfiado, eu tenho um centroavante que fecha, que recompõe, e vou botar o menino, o Mac, para tentar fazer essa dobra lá. Né? Principalmente não com o Breit, até, digo, Sim. mais com o Amuso. Amuso. Tá? Só que aí vem o gol do Pavão. Ele muda todo, não. Agora vamos sentar lá atrás mais um pouco. Mas o que eu vejo do Carlos Vinícius é que essa história toda de renovação de contrato, por mais que o vice de futebol, Rafael Lira, tenha dito, não, tem que conversar. Lima. Tem conversado com o Representante. procurador tal, e com o próprio jogador. Amigo,
aquele lance do Carlos Vinícius no rebote do goleiro Rafael no primeiro tempo... Tem que estufar a rede. É de estufar a rede. Não tem de querer colocar de novo. Tá, mas tu acha que ele tá desestabilizado, não tá incomodado conscientemente? Assim. Não, eu acho que ele tá assim naquela Sim, história. atrapalhando ele. Pode ter o futebol europeu, então. ao invés de eu dar um bago aqui, desculpe a expressão, eu vou aparecer melhor. Eu vou me mostrar melhor colocando, né? Cara... Tá se enfeitando, te parece? Isso aí foi um enfeite. Qual é o time mais simpático da Copa? Simpático? Cabo Verde. Cabo Verde foi escolhida a seleção mais simpática por todas. Todas as nações admiraram, torceram para Cabo Verde. O que eu quero dizer? Quando chegou o rapaz de Cabo Verde aqui, eu não sei se movido por esse sentimento de simpatia, eu vi o cara de Cabo Verde jogando bola, de que vai ser titular, tranquilo, ele é competitivo, ele tem técnica, chuta, dribla, tem força física e tal. Calma, não vai dar uma de Salzano. 2 jogos agora já vai estabelecer. Ele foi bem. E 2 jogos depois, eu vi que ele saiu no intervalo, não foi? Saiu. Não, mas aí são duas coisas características. Em primeiro lugar, o resultado já estava outro. O Amuso foi poupado também. Ele é o titular. Ele é o titular. E quando entrou, mostrou porque não poderia começar. A meu juízo. Não, também isso. Não produziu nada. Agora falta Zé Aldo de Peru, opinando sobre o jogo, comentado por Rogério Amaral. Achava que seria o caso de ver ele numa outra função que dizem que também ele é capaz. Não jogava nada o argentino, meu conterrâneo não tá jogando nada. O Nardoni, ele vai, se fizer a mexida, ele vai colocar alguém e vai tirar o Nardoni. Ele manteve o Nardoni e ele tirou o cara de Cabo Verde, o do país simpático. Mas ele também tirou o Nardoni para botar o Dodi logo em seguida. Ele tirou quando o Giovani Cabral? No intervalo. No intervalo, por quê? Porque o Giovani Cabral não era o titular e ele não ia abrir o tripé de meio campo ali ainda. Isso pra mim desculpe, mas é uma obviedade. Tá desculpado, Rogério. Mas agora, o Giovani Cabral, vamos lá, porque parece que o Giovani Cabral não jogou nada no primeiro tempo do Grêmio. Eu discordo ao contrário, dessa leitura. O Giovani Cabral jogou e teve uma movimentação. Evoluindo. Teve uma movimentação e aí é que eu coloquei uma nota baixa para o Carlos Vinícius, porque no jogo contra o Mirassol, o Carlos Vinícius não tinha uma parceria maior junto com ele. E nesse jogo, o Giovani vinha lá do lado esquerdo e funcionava, às vezes até veio pela meia direita para jogar. Então o Carlos Vinícius tinha que ter sido mais efetivo de aproveitar essa movimentação do Giovani Cabral. Tá? Para mim, o Giovani Cabral foi... E aí, claro, segundo tempo, entra o titular da posição, porque tem que tentar empatar o jogo, né? Tá perdendo por 1-0. E aí faz a troca que é do time, o time como vem posto. O que eu ouvi, Rogério? Eu não vou inventar. Eu não vou ser torcedor nessa hora de dizer, vamos para dentro deles, vamos para cima, não pode jogar 3 volantes. Eu não vou bancar essa. Bom, é isso aí. Mas o que eu tô colocando é o seguinte, me venderam e eu comprei que ele joga nas 3 do meio campo. Zé, não, esse é o Kroos. Ele joga muito mais. Quem joga nas 3 é o croata, que nem estreou. É o Kroos. O Giovani Cabral, a gente falou 1000 vezes. Tu devia estar. Acho que o Zé se enganou na próxima premissa. Joga nas 3. Tu está dizendo dos 2 lados e por dentro. Sim, mas não é verdade. Da linha de 3. Mas não é. Mais ele adiantado, joga é isso. pela esquerda não é e nas por 3 dentro. do meio. Mas ele jogou na direita no outro jogo. Tá Uma bem. coisa é... Exatamente. Eu posso ser colocado num campo, mas não é a mesma coisa. O enamorado joga onde? Pela direita, né? Já não foi colocado na esquerda? Exato. Bernabé e Carboneiro colocaram ontem. A questão, Zé, é que ele é efetivamente mais meia esquerda ali, extrema. Isso. E meia por dentro. É isso. Qual era a posição do Se tu veres ele pela direita, não vai ser um erro, não vai ser um absurdo, mas ele é mais o isso. O torcedor queria que tivesse enamorado, quem mais? O Giovani Cabral e não sei mais o quê, e deixa só o Noriega lá atrás. Tem isso também, é difícil. E aí eu tô... O que eu faço? Eu faço uma alteração, porque eu tô perdendo o jogo, tá? Que foi, num lance, eu diria até, circunstancial, do São Paulo, apesar de ter o domínio de meio campo, mas de área não, tá? E aí eu faço alteração, eu tenho um titular ali que é mais atacante e entrou um reserva. O que eu faço? Eu tiro o reserva e boto esse atacante e me sustento ainda, porque eu não posso me abrir. Tô perdendo, mas vou me atirar agora de pato a ganso? Sim. A derrota seria melhor um pontinho do que 0, né? Eu me mantenho. Exato. Aí mas ele não estava acabando com o jogo, né, gente? Quem?
O Cabral não estava acabando. Mas vem cá, mas quem é que tá acabando com o Ninguém jogo? acabou com o jogo, Quem acabou com o jogo é o Pavon. O que eu Uma coisa que ele eu tô não- querendo dizer pra vocês Tá, mas vou te responder. é que jogador Não que tá estava. acabando com o jogo, o técnico não tira. Não, vou te responder. Não estava acabando com o jogo. Tudo bem. Mas. Eu Quem respondo tava? uma coisa pra Exato, você. nem todo Ele- mundo acaba com tava? o jogo todo dia. Quem estava realmente. acabando com o jogo, o Luiz Eduardo. Mas o Giovani não... Ele vai chamar olha, o Wallace agora de Luiz Eduardo, eu vou me O Giovani confundir. não serve pra... Tem pra o Luiz perna de Eduardo pau. no elenco, Zé. Tem o não- Luiz não Eduardo começa no Ele elenco. não serve pra perna de pau, ele pode Quem? evoluir mais. Quem? O O Giovani. Claro, Ah, não, sim, é bom não, jogador. Não, só um gente, pouquinho. eu também É um acho. jogador com porte Eu tô físico, destacando com que ele pegada jogou, boa na bola, ele nitidamente fez- está contribuindo Ele fez pro um grupo. bom primeiro tempo e Isso. até voou mais. E outra, Tá? gente, Não- é uma não opção a posso mais no falar. elenco que não tem opções. Olha aqui, ó. Não posso verdade. falar pelo Luiz Castro, muito menos pelo que ele pensa. Claro. Mas eu imagino. Mas pode que- falar em defesa dele, Eu né? imagino, não, eu falo em minha defesa, das minhas teses e das minhas convicções. Tese. tá? Então me justifica por que ele Não não tirou precisa. aquele argentino que estava maleixo em campo. O Nardoni, ele tirou com 10 minutos do segundo tempo, Zé. Tu não me ouviu, ele tirou com Não, 9 eu te ouvi e também vi o jogo. 9 minutos. Cara, eu entendo. Ele volta. Depois do olha- erro de Não, domínio. realmente não dá. Vou tirar o Nardoni, é assim. Mas E outra coisa, ele tirou pra botar o Dodge. Aí o nós Grêmio vamos piorou, voltar. só um pouquinho, uma coisa arriscada aqui. Como é que eu estou usando de polêmico? A saída do Nardoni piorou o meio-campo do Grêmio. O Dodge não Não, dá, vai lá, cara. vamos lá. E o Dodge Eu era o pior do eu time. vou- eu Isso é outra vou- coisa. no jogo. Isso é outra coisa. Aí botou um pior. Isso é outra Vamos coisa. falar em democracia de novo. A discussão subir a filosófica. audiência A de novo. discussão filosófica. Eu discordo de um treinador, seja ele qual for, esteja eu defendendo ou não, como pensam uns e outros. A língua que faz. Eu não vejo sentido em você tirar um jogador com 10 minutos do segundo tempo. Que tu não possa ter tirado no intervalo. Não, isso Entendeu? tudo bem. Mas isso aí é. Eu só vamos tô dizer, falando que é um fato, filosoficamente. entendeu? Ele Sim, entrou com 9 isso, minutos do segundo isso. tempo. O Dodge, no caso, ou saiu o Nardoni. Exatamente. Por quê? E coincidentemente, quando Logo que faz, ele errou. quando faz uma jogada errada, que ele tenta realmente Um calcanhar. fazer como diz a minha filha, fazer uma bobice. Sim. Tá? Faz uma bobice que tentou dar de calcanhar numa bola que era de ataque, o Grêmio saindo, estava todo avançado. E ao invés de ele dominar e trabalhar com o Amuso ou com o Marlon, ele tenta dar uma bola de calcanhar para dentro da área que não tem cabimento. Então, fica esse sentido, ele sai logo. Parece aquele lance do Félix Torres lá, no Internacional. Sim, com o errou Atlético, a parece- arranca do jogo. Parece que é punitivo. Pra variar, Rogério, eu tu não está gosto. sendo coerente. Pra variar. Eu não tenho a tua polidez e, em tese, eu concordo contigo. Que não Sim. se deve nem tirar com 10 minutos, porque não tem nada que tu tenha feito em 10 que tu não podia ter saído antes. Não, eu discordo assim. E muito pior quando saca logo depois de um erro. é. Agora, eu não tenho a tua polidez. Eu entendo, também não estou pela cabeça do Luiz Castro. Eu entenderia se ele tivesse dito, olha, eu tirei por 2 razões. Primeiro, não pode sair de calcanhar num jogo com essa dramaticidade ali. Né? Então, até como punição para o jogador, como caráter pedagógico. Mas é complicado isso. Claro que é complicado, por isso que o Rogério não disse, digo eu me exponho, eu não tenho a coerência que o Rogério tem. Eu acho que tenho, mas nesse caso sim, tô me dando uma parte. E segundo... Eu queria puxar o cara pelas orelhas. Porque eu acho que... Eu tô brincando, eu te entendo. E assim, não era alguém que vinha tão bem no jogo. Sim, né? sim. Eu tô aqui sendo jocoso. Sim, ele não quase. tinha crédito, digamos E também assim. acho, que não sei se aconteceu, mas eu também acho que ele... Claro que não a entrada do Dodge me derruba, mas assim, Sim. ele estava em consonância com a torcida. Naquele momento ele agiu com a torcida. Com o apoio da torcida. Com o apoio da torcida. Depois ele tomou a vaia, quando foi a do break. Depois tomou a vaia. Estamos evoluindo nas 2 últimas rodadas para a compreensão dos modelos novos propostos pelos 2 técnicos da dupla Grenal. Eu juro por Deus que eu não gosto de criar confusão. Mas, Mas jura de dedinho cruzado. Mas é inevitável que cada um tenha uma visão sobre as coisas. Claro. São uns 8 bilhões de pessoas. E no numa mundo. democracia, o direito de expressar essas opiniões é inerente. Desde que não incorra em ódio e crime. né? E o respeito à divergência também deve ser inerente. Nem sempre é assim. Por um estágio civilizatório que todos devem ter alcançado depois de terem passado pelos bancos universitários, pelas faculdades. Depois do preâmbulo. O teu padrinho aí. A defesa do Tacional, ela se posiciona melhor. Ela é mais eficiente marcando. Tem um trabalho melhor sendo executado. Perfeito. A defesa do Tricolor
perfeito. E eu não sei se tem a ver com os técnicos. A defesa do Tricolor, ela é menos organizada e sofre mais sobressaltos para sustentar o resultado. Porém, o ataque do Grêmio é um pouquinho mais... Eu não sei se tem a ver com o produto humano, Sim, a qualidade, porque o Grêmio sempre se disse que o Grêmio tem mais qualidade de grupo. Tem a ver com tudo, tem a ver com... Me permita... característica de elenco, treinador, me permita cada treinador é de um que jeito. Como eu fui citado sem ser explicitado... Só quem tá na live percebeu. Eu quero só fazer, discordar democraticamente, tá? Inclusive de quem emitiu a opinião agora. Tá? Os dois treinadores estão sendo agora reconhecidos? Não. Um só, porque o do Internacional já era reconhecido e, por vezes, endeusado desde o início do ano. Algum visionário que conseguia enxergar na frente, né? Mas sabe, Zé, esse preâmbulo que tu Mesmo fizeste ali... com derrotas. Eu proponho para a mesa ali. Tu falaste, a tua primeira fala inicial é que os dois treinadores parecem estar, nesse momento, alcançando aquilo que desejam, pelo menos... Não, eu acho que eles estão iniciando um caminho legal. Obrigado, Guti. Falta bastante pros dois. Porque eu iria junto com o Zé nessa, se essa fala for daqui a 10 dias, o Inter tendo no grupo um centroavante e o Grêmio tendo o croata, que eu não conheço futebolisticamente falando. E de posse dessas duas alternativas, eles manterem o que estão fazendo. Mantiverem, né? Mantiverem, JP, agora deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Tu acha que esses dois citados, o Krovinovic e o centroavante, tu acha que eles vão melhorar ou tu digamos assim, joga na possibilidade de que eles podem ser uma... Entendeu? Porque alguém pode chegar e dizer, não, é que o que falta para eles agora é um centroavante e o outro é o novo meia. Ótima pergunta. Para outros pode ser, não, talvez esses caras possam ajudar. Eu não acho nenhuma coisa nem outra. Eu não acho que vai melhorar porque eu, de fato, os desconheço. Sim, pois é. Tá? E também não tenho certeza de que vai continuar, porque os movimentos dos dois técnicos me parecem ainda em trânsito. Isso eu concordo. O Luiz Castro é mais enfático nisso. Eu tô construindo. E eu não sei se nessa construção... Mas o Pesolano falou isso também um pouco. Ele disse, eu consolidei primeiro aqui, agora eu quero... Só que eu acho o Pesolano mais seguro daquilo que tá sendo executado. Quem é que ele tinha? Eu também acho. Ele tinha Só isso. Mercado... Tu estás falando do jogo de ontem. Não. Pesolano, ele tinha... depois chegou o Félix Torres, chegou... Tá. Maripan. Não, Maripan agora. Tá, ele tinha o Juninho, ele tinha o Mercado e tinha um outro cara que era ruim. Cleiton Sampaio. É, isso aí. Que furão aquele homem. Mas jogava... O Félix Torres chegou ainda a Campeonato Gaúcho? Acho que pós-gauchão, né? Não me lembro. Bom, vamos lá. O Grêmio tinha mudanças também, né? O Grêmio chegou gente agora, o Grêmio tá com um titular na zaga que chegou agora. Eu fui em cima do que disse o Grêmio Zé Aldo vendeu um agora. cara que só foi titular da reta final do gauchão. Quem? O Vieri foi vendido. Sim. Ele joga... Só se tornou titular. 1/5 do campeonato. Né? Então, vamos pegar aqui. Eu fui ver essa questão da defesa. E aí, claro, nós vamos... Como é que tu diz assim? Para os números frios. Fria matemática. Ambos têm o mesmo número de gols sofridos no Campeonato Brasileiro. O Inter tem um jogo a mais, né? Mas eu te entendo. Tudo bem. É a defesa do Inter que estava melhor constituída, né? Só fazer uma pergunta para vocês. Qual é a posição do Palmeiras e qual é a posição do São Paulo? O São Paulo luta contra o rebaixamento, o São Paulo corre risco. Escuta, onde foi o jogo do São Paulo e onde foi o jogo do Palmeiras? Agora é que eu entendi. Não, agora todo mundo entendeu. Não, todo mundo entendeu. Agora eu entendi também como todo mundo. É que lá nesse jogo, nessa rodada, o Internacional não tomou gol e o Grêmio tomou um gol. Eu tava pensando que era o contexto todo defensivo das equipes no campeonato. Eu tenho uma pergunta para ti. Pode ser pro Guti também, mas nesse particular tu me parece mais detalhista. Até o Zé, que o Zé gosta de outro tipo de detalhe, mas enfim. Porque tem um outro personagem do jogo que está sendo bastante elogiado, até fora do ar a gente falava a respeito dele, que é o Wallace, que fez o gol de empate, que é o zagueiro, tem se mostrado... Eu ia falar do outro jogo, do Bernabé. Não. Nós estamos no Grêmio agora.
Não te parece que ele... Não sei se pelo biotipo, eu tenho achado ele, embora reconhecidamente bem nos jogos, pelo entendimento de onde ele está inserido, ele me parece um cara mais para ser o 3 do que o 4, para ser um zagueiro central do que um quarto zagueiro como ele tem jogado. Por ser destro? Pode ser. Não só por ser destro, também por ser destro. Porque quem tá jogando... Eu prefiro o quarto zagueiro destro. Eu até prefiro canhoto, mas não é o caso. Não é por ser destro. Canhoto só se vai jogar Me parece ele meio... zagueiros. Assim, como é que eu vou dizer? Não, seria interessante se ele tivesse alguém na frente dele. Mas não dá pra fazer um teste? Ele mais plantado. Mas não dá pra fazer um Mas teste? aí tu não tem como botar o Gustavo Martins Não, pro outro então não, também não tô sugerindo isso. Pro outro lado qual? Pra inverter só. Inverter os zagueiros. Mas não dá? Não. Eu acho ele... Mas o Gustavo Martins jogava pela direita. É na direita. Está jogando pela direita. Ah, tá, tu tá querendo ele na direita, não, eu não estou querendo. Eu vi o Wallace na direita também, eu acho que ele pode fazer as duas, cara. Eu também acho que pode. A minha pergunta foi só sobre detalhes, assim, de posicionamento de corpo. Eu prefiro como foi agora. Mas eu não tenho outro para botar ali. Como foi agora não, sábado. Perfeito, eu também acho que não tem outro. Também tem esse detalhe aí. A não ser que daqui a pouco o Luiz Eduardo cresça, né? Até acho que não tá, né? Ele e o Pedrinho estão em foram seleção, convocados né? para sub-20, isto. Então, cresce o Luiz Eduardo, tu pode tentar o Wallace no lugar do Gustavo Martins. Mas assim, a gente chegou sem querer querendo, com um cara que tem 20, o outro tem... Tem 20 e poucos, né? O outro, não, o do Inter tem 30 e poucos. Ah, sim. Ah, não. Mas chegamos em zagueiros que invariavelmente são altos, são impositivos. Um mais magro, mais jovem, mas bem alto, bem impositivo, e o Maripan com uma outra característica. Perfeito. Às vezes falta isso pra gente. Mas que eu ser gostei. Mais pragmático e menos romântico. Não, eu quero o muito, Juan pra sair jogando como... Não dá. Eu gostei muito da personalidade dos dois contratados pelo Grêmio. O Também lateral gostei. direito, o Diego, que não sei se é Caíto ou Caito agora. Aliás, eu via eu tava no carro ouvindo vocês e a discussão sobre Caíto ou Caio. O que eu acho? Eu acho que é um sobrenome, Caito. Sim. E Caíto é um apelido, principalmente em Portugal, no Rio também, pra Caio. Sim, entendeu? mas qual é o dele? O nome do cara é Caio, então eu acho que o sobrenome é Caito. Caito, O sobrenome. Independente se é acentuado Agora, ou não. as pessoas que se chamam Caio, normalmente têm um apelido de Caíto. Mas eu gostei muito da... Desculpe, Zé, só para complementar. Eu gostei muito da personalidade dos dois dentro de campo. Isso que o Guti está dentro de campo. Personalidade futebolística que chama a atenção. Eles querem vencer. O Wallace, ele não tem medo de arriscar. Ele fez um corte no jogo de sábado, que ele está quase no meio do gol dele. Só que atrás dele vem um jogador que, se a bola passa, o cara do São Paulo faz o gol. Não me lembro exatamente quem era que vinha atrás. E ele, no último recurso, ele tira a bola contra o próprio gol. Não tem jeito. Uma cruzada pelo lado esquerdo. Exatamente. Tu falaste na jornada sobre isso. Ele corre o risco de fazer até gol contra. de meter contra. E outra coisa... Mas ele toma a decisão de fazer, porque ele tem a percepção do adversário que está chegando e é o que tem que ser feito. Se expôs, né? Apesar ele podia ter elogiado o cruzamento e o cara que fez o gol. Só fez isso porque ele é destro. A minha preocupação... Mas ele é meio... Parece desengonçado, se altão, perna fina, se comprida. Mas eu não acho ele tosco pra jogar, não. Não. Ele é bem consciente do que tá... É firme. Não, é firme. Ele teve um erro. Ele teve um erro, para não dizer que eu observo só erro do Maripan. Ele teve um erro no primeiro tempo, tá? Que foi um cruzamento que veio do lado direito, tá? E aí ele tem que saber que quem tá ali com ele é um jogador veterano, mas que é bom e experiente, que é o Caleri. A minha preocupação, e aí o Caleri Rogério, toma a frente dele pro cabeceio. O Caleri é rei disso aí, nós temos que encerrar. A minha preocupação... Aquele foi o Caleri, o cruzamento veio do Luciano. O Caleri é um dos caras que mais engole marcação com o corpo que eu já vi. Ele sabe fazer isso. Mas a minha preocupação com o Wallace, que diferente do Maripan, se o Maripan errar, já tá cabelo ralo, velhinho, experiente, já jogou na Europa, já tá com a carreira feita. Não pode errar. Ele pode errar e não vai morrer.
Agora, um menino que vem lá de Alagoas, era reserva do time dele e ganha uma oportunidade num time grande como o Grêmio, o meu medo é ele errar e ele sucumbir, porque até agora o índice de erro dele é baixíssimo e a vontade de vencer dele é maravilhosa. Mas, ô Zé, até isso já tá dando um crédito. É. Pior é se ele arranca, que nem o coitado de Jeromel, Sim, coitado, fica com medo da camisa. Arranca com gol contra. Aí os caras já marcam na paleta. Não, a torcida tá adorando Agora, ele. se ele ratear no próximo, alguém, pelo menos as pessoas que não são tão exatos, sensatos, vão dizer, não, mas ele começou bem, ele não é isso. Até porque o Beckenbauer já errou, todo mundo erra. Sim. O Salete também errou. O Kahneman foi muito A torcida bom. tá adorando ele, né, Badrinho? O Kahneman foi muito bom. Kahneman nós vamos falar amanhã quando voltar o Salzano. Que bicho animal, né, cara? O Kahneman incorporou a seleção da Argentina. Entrou em pitbull, campo. Cavalo, né? Temos que Famoso entrou encerrar. pra avacalhar. 12h56. Vocês viram que o rapaz, torcedor do Palmeiras, não atropela com a trilha, diferente do Pepão. Ele tá esperando, mas já estouramos. Roquinho, relaxa. Tu saiu da zona do rebaixamento, fica tranquilo. Pra dentro do fosso, lá. Ah, meu Deus. Falamos sobre isso amanhã. Obrigado, tchau. Sabe por que eu me consagro nesse programa? Anulou o gol ainda. Você ouviu Ganhando